Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. Okay, and now for the big moment. And since we're at Disney, we can't have a big moment, as you know, without a very, very special guest. So, ladies and gentlemen, please welcome Mickey Mouse. Hi, Mickey. Nice to see you. Nice to see you too. Isn't this a special moment? Oh gosh, it sure is. You know, I'm so proud, I think I'll burst. Well, I think we should get on with the program, don't you? Oh, definitely. You know, I was thinking, would you mind if I brought a few more of my pals to help with the special occasion? Not at all. Take it away, Mickey. Oh, thanks, Bob. Okay, guys. Come on. California, here we come. Right back where we started from. Where flowers bloom in the spring. Each morning I thought it birdies singing everything a sun-kissed miss said. Don't be... Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E aí, Ju? Estamos aqui para mais um episódio exclusivo de um parque. Fazia tempo que a gente não fazia, hein? Oh, que delícia. Adoro esses episódios. Eu também adoro esses episódios. O último que a gente fez foi da Disneyland. Olha só que coisa. É, vamos por mão. Pro caçula. Exatamente. E por que a gente tá indo pra ele? Porque tá fazendo aniversário. Aniversário! Estamos falando aqui do Disney's California Adventure, o vizinho lá da Disneyland, que está fazendo 20 aninhos. 20 aninhos agora no dia 8 de fevereiro. Ainda não pode beber lá nos Estados Ainda não, ainda não. Falta um ano Falta ainda. um ano pra poder ainda. beber lá nos Estados Unidos. Exatamente. Mas é isso aí, viemos aqui hoje para falar um pouco, obviamente, né, não estamos falando de Orlando, mas é certamente um parque que merece aí um destaque, ainda mais num aniversário redondinho desses de 20 anos, né? 20 anos. E é um parque muito legal, que a gente já pôde aproveitar bastante, né, Ju? Com certeza. Apesar de não ser Orlando, ainda é Estados Unidos, então ali vai, normalmente as pessoas que podem ir por Orlando também vai, se quiserem pode dar uma pulinha lá na Califórnia também, não é tão longe assim, a gente não tá falando de Tóquio, né? Não é que nem Tóquio. Mas assim, apesar de hoje ser um parque muito querido, né, de todo mundo que já visitou, a história desse parque é bem conturbada e ele não foi assim desde o começo. E a história dele é muito interessante e a gente vai contar tudo pra vocês daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Bom, como sempre, lembrar quem quiser entrar em contato com a gente, tem todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, ou se quiser pode mandar um e-mail no podcast@passaporteorlando.com.br para mandar o que vocês quiserem pra gente, um oi, uma notícia, uma história, uma crítica, um elogio, uma sugestão, o que quiserem, pode mandar, a gente tá aqui e adoramos receber aí os contatos de vocês. Se você acompanha a gente também pela iTunes, pelo Apple Podcasts e quiser deixar lá um recadinho, 5 estrelinhas, a gente vai ficar muito feliz, a gente agradece muito. Temos também o nosso outro e-mail, que é o cotação@passaporteorlando.com.br. Esse e-mail serve pra quê, Ju? Esse e-mail serve pra você cotar viagens com a gente. Agora, assim, a gente não está fazendo viagens internacionais, tá? Por questões de segurança pra todo mundo, na verdade. Então, mas no momento a gente tá trabalhando em viagem nacional, resorts, coisas por aqui. Então, se você tiver interesse, fale com a gente. É isso aí. Mande então seu e-mail pedindo uma cotação legal aí pra Ju. Ou quem tem já nossos contatos aí de WhatsApp, coisa do tipo, Instagram ou por onde for, pode mandar. Até mensagem de fumaça a gente tá recebendo e tá codificando aqui, né, Ju? Certo. E se você gosta aí do nosso trabalho aqui, né? Se você acha que vale a pena, que a gente merece um agradinho, quer fazer parte de alguma forma do trabalho que a gente faz aqui e dar uma ajuda, tem o nosso financiamento coletivo através do PicPay. Você entra lá, baixa o aplicativo no celular, entra lá, escolhe algum dos planos, né? Cada plano tem suas recompensas individuais e temos a meta coletiva aí a ser batida para garantir aí um episódio extra todo mês. Então você pode aí ajudar dessa forma com o que você quiser e puder. Ou então, mesmo sem entrar em qualquer plano, qualquer coisa do tipo, você pode ajudar a gente de outras formas, seja recomendando o nosso podcast para seus amigos, conhecidos, familiares, pessoas que curtem aí os parques, curtem viajar por Orlando, essas coisas todas, compartilhando aí nas suas redes sociais e coisas do tipo. A gente sempre fica muito agradecido por qualquer tipo de compartilhamento, lembrança que a gente possa receber aí de vocês nas redes sociais. Bom,
vamos lá, Ju. Disney's California Adventure. Parque que fica lá em Anaheim, na Califórnia, coladinho com a Disneyland. É um parque muito divertido. A gente teve a sorte de ano passado... Olha, ano passado não, né? Já, ó o ato falho. Porque ano passado é um buraco negro da história do universo. 2020 não aconteceu, então sempre que a gente tem algum evento, mesmo estando em 2021 já, a gente sempre fala no passado, né? Impressionante. Sim. E pior que eu tô vendo esse efeito acontecer muita gente cai na mesma. Porque foi um buraco negro, né? Foi. Realmente a gente tem que apagar 2020 da existência. E essa é a forma. É o psicológico. Freud de explicar isso aí. Pois é. Então, assim, a gente fez uma viagem muito legal no final de 2019, onde a gente passou por Orlando e pela Califórnia na mesma viagem. E a gente deu uma esmirilhada lá no Disneyland Resort, onde a gente repetiu 3 dias seguidos, né? Dos 2 parques ali, praticamente, né, Ju? Sim. E foi muito legal. Eu acho que foi quando eu finalmente acho que me apaixonei pelos parques da Califórnia. Porque até então a gente tinha tido 2 experiências por lá que, apesar de ter gostado, não tinha sido aquela, né? Não tinha sido aquela paixão, né? De parque que nem a gente tem por Orlando, né? Sim. Mas a nossa viagem de 2019 realmente foi. E se você, por um acaso, quiser ouvir o nosso relato desta viagem, você pode voltar lá pro episódio 137 e 138, que a gente fez o relato completo dessa viagem aí. E especialmente a segunda parte, que é o 138, que a gente fala dessa nossa experiência, nessa última experiência lá na Califórnia, né? Mas vamos lá. Eu comecei dando uma palhinha aí, né? Falando um pouco do quanto foi conturbada a história da construção e do desenvolvimento desse parque California Adventure. E, cara, ela tá muito entrelaçada com outras partes da história da Disney que a gente já contou aqui pra vocês. Acho que tudo começa, né, Ju? Com a abertura lá do Parque Hollywood Studios, na verdade, o então chamado MGM Studios em Orlando, em 1989, quando o Michael Eisner estava recém-assumido lá na presidência da Disney. Lembrando que a gente falou naquele episódio 129, que a gente conta essa segunda parte aí da história da Disney a partir, né, do falecimento do Walt e chegando aí, passando ali pelas Dark Ages da Disney, quando então o Michael Eisner, né, na verdade era o triozinho, Michael Eisner, Frank Wells e Jeffrey Katzenberger, assumiram a Disney e criaram ali, digamos, a renascença da Disney, né, com aquelas animações maravilhosas lá de Pequena Sereia, Bela e a Fera e tudo mais. E eles também tiveram ali uma renascença nos parques da Disney também nessa época. E o que aconteceu? Com a abertura do Hollywood Studios em Orlando, o Walt Disney World de Orlando passou a se tornar um complexo multiparques, multidias, né, Jô? Com certeza. Isso fazia com que eles começaram a perceber o quanto as pessoas passavam, né, muito tempo em Orlando, né, nos hotéis, curtindo o resort do Walt Disney World Resort de Orlando e tudo mais. E eles perceberam que eles não tinham isso onde? Na Disneyland, no parque original. Que na verdade era basicamente a Disneyland e o hotel, o Disneyland Hotel. Que muita gente nem se compara, né? Não, nem se compara. A estrutura, né? Hoje não se compara, imagina na época que era só isso, né? Exatamente. E aí o próprio Michael Eisner, né, começou com a ideia de falar, ok, a gente precisa fazer alguma coisa aqui no Disneyland Resort para poder segurar as pessoas mais tempo, para que elas venham, fiquem, gastem mais tempo, mais dias aqui nos parques, no hotel, no resort, nas nossas dependências aqui, porque do jeito que tá faltando coisa aqui, o pessoal não tem o que vir fazer, eles vêm pra Disneyland uma vez e vão embora. E foi em 1990 que o Michael Eisner, né, na época, ele anunciou um grande projeto ambicioso que seria a década da Disney. Os anos 90 deveriam ser a década da Disney, onde eles lançariam filmes, eles lançaram Disney Cruise Line, eles iriam construir novos parques, eles iam fazer um monte de coisa. Então os planos deles eram realmente ambiciosos para a década de 90. E um desses planos era um segundo portão, um segundo parque em Anaheim, colado ali com a Disneyland, para transformar o complexo, né, o Disneyland Resort, num complexo de mais dias para que as pessoas ficassem por lá. E aí, eles começaram a desenvolver as ideias, né, do que seria esse segundo parque. E aí tem um outro episódio que a gente fez aqui no podcast, aconselho vocês a irem ouvir lá, quem não tem ouvido ainda, que é o episódio 117,
onde a gente fala dos conceitos e das várias coisas que aconteceram e que foram canceladas ao longo do tempo. Mas a gente falou de uma forma meio dispersa. Agora aqui vocês vão entender bem a timeline do que aconteceram, das coisas que a gente falou naquele episódio, né? Certo. E aí, Gil, quando eles começaram a botar a mão na massa pra projetar ali o segundo parque da Disneyland, o que eles tinham de referência? O Epcot? Exatamente, eles tinham de referência o Walt Disney World, Sim. que tinha, além do Magic Kingdom, o Epcot. O segundo parque. Eles olharam pra Disney World e falaram, bom, o segundo parque aqui é o Epcot. Exatamente. E aí eles começaram a projetar um parque mais ou menos na mesma cara, que se chamaria... Westcott. Lógico, porque ele fica no oeste, No né? oeste. Na Califórnia, que é o oeste americano. Então... É que essa lógica é tão ilógica. Ela só faria lógica se o de Orlando chamasse Eastcott. Mas ele não chama Eastcott. É. Então criaram o Westcott, que a gente falou bastante já, né, naquele episódio. O Epcot, que era o Experimental Prototype Community of Dreamland, seria West Experiment. Não fazia sentido nenhum. Não fazia, então. Só faria sentido se o Epcot chamasse Eastcott. Mas não é. Mas não é. Pois é, e aí eles começaram a projetar. E aí eu recomendo que vocês voltem, porque assim, a gente não vai falar de todos os detalhes do parque, mas assim, o projeto estava estimado em algo em torno de 3 bilhões de dólares para ser construído. Era uma fortuna, que o projeto era massivo, era muito agressivo, né? Inclusive com uma esfera maior do que a Spaceship Earth era no Epcot, eles queriam fazer uma esfera maior ainda e tal. E era pra ter pavilhão de país, era pra ter um monte de coisa, era pra ser um parque ridiculamente imenso. Paralelamente a isso, teve um outro projeto que a gente também falou nesse episódio 117, que era o Port Disney, né? Porque aconteceu, como eu falei agora há pouco, até então, o que você tinha ali naquele complexo? Era o Parque Disneyland, um grande estacionamento na frente dele, e o Disneyland Hotel. O Disneyland Hotel não era da Disney. O Walt Disney tinha, na verdade, quem tinha construído o hotel no início da Disneyland, era uma outra empresa, era um outro cara. Aí quando esse cara faleceu, a Disney conseguiu comprar de volta a empresa e ir pra ter de volta o Disneyland Hotel, e junto com ele vieram algumas coisas a mais. Por exemplo, o Queen Mary, que tava lá em Long Beach, na Califórnia, aportado lá, e isso passou a ser propriedade da Disney. E aí nessa época, né, na década da Disney, esses anos 90, eles ao mesmo tempo, eles começaram a pensar no segundo parque da Disneyland, que seria o Westcott, e o Port Disney, que teria um parque lá dentro, que seria o Disney Sea, que também era um projeto absurdamente... Era surreal até. Surreal, né? Arrojado, muito, muito agressivo. Não, era agressivo, ele era agressivamente tecnológico, não era bonito. Aquele que pegava 2 pedaços, que era um porto. Isso, era um projeto surrealmente monstruoso. É um absurdo aquilo. E no Port Disney, além do porto em si, do Queen Mary e tal, teria também o parque Disney Sea, que era um projeto muito ambicioso, lindíssimo. E eles meio que foram andando paralelamente com os dois. Dizem até que eles sabiam que eles nunca fariam o Port Disney, mas esse Port Disney era mais para servir para eles pressionarem a prefeitura de Anaheim a liberar o projeto do Westcott, porque a cidade começou a reclamar, né? Quando eles viram lá o projeto da esfera gigante, né? Os caras, nossa, isso aqui vai ser um monstro, vai atrapalhar toda a cidade, vai ficar Eles sempre feio. tiveram um problema em Anaheim. Sempre tiveram, Anaheim nunca foi. É muito povoada, né? É, exatamente. Tanto que hoje a gente vai andando nas ruas ali em volta, você vê o parque do lado de dentro. Ele não consegue esconder que nem acontece em Orlando, né? Sim. Mas aí, assim, a Disney tava torrando dinheiro nesses dois projetos ao mesmo tempo, ficando cada vez mais e mais caros. Enquanto isso, o que estava acontecendo, Ju, no meio da década de 90, lá na Europa, mais especificamente na França? Um problema chamado... A terra de comissão... A Eurocomissão A Coçadinha. Terra de comissão coçadinha. Exatamente. Não, é a Euro Disney. A Euro Disney, hoje chamada, né, de Disneyland Paris, mas na época a Euro Disney estava em construção, né? Estava dando muito prejuízo, como sempre, os projetos estavam saindo fora do orçamento inicial. E não só aconteceu isso, não só o projeto custou muito mais lá e foi muito mais caro pra Disney, que ele também foi um bizarro fracasso quando abriu, né? Os europeus não foram lá, os franceses não foram pro parque. Então eles não conseguiram recuperar de cara... To American. Eles não conseguiram recuperar de cara o dinheiro que eles investiram. E isso afetou os projetos dos parques deles lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia. E aí aconteceu, em 95, se eu não me
engano, eles já tinham cancelado a ideia do Port Disney, esse já tinha morrido, mas eles estavam seguindo com o Westcott, mas o Westcott estava sendo reduzido de escopo e tal. E aí o que aconteceu? O triozinho das cabeças de ferro da Disney, que é o Frank Wells, o Michael Eisner e o Katzenberger, ele cuidava da parte de animação. E o Frank Wells era o cara mais financeiro e o Michael Eisner era o cara da criatividade. Ele que comandava a criatividade da empresa. Só que o Frank Wells faleceu num acidente de helicóptero. Então, meio que as duas funções, financeira e criativa, ficaram pro Michael Eisner. Ele acabou meio que abandonando um pouco o lado de chefiar a parte criativa da Disney e ele começou a se preocupar demais só com a parte financeira, né? E aí, com a Disney perdendo dinheiro e tal, eles chegaram ao ponto que eles falaram assim, olha, o Westcott, 3 bilhões, não vai dar pra fazer, esquece, tá cancelado o parque. Morreu a ideia do Westcott. Mas ele não tinha cancelado a ideia de ter um segundo parque lá na Disneyland, do lado da Disneyland. E aí eles juntou lá a galera, falaram que eles catou todos os Imagineers, levou pra um hotel lá não sei aonde, e eles ficaram jogando ideias lá do que seria o parque, né? E aí eles criaram um conceito de um parque bem menor, muito mais barato, né? Custaria menos de 1/3 do que era previsto pagar pelo Westcott. Já vê os papel crepom, né? É, exatamente. Era basicamente As coisas têm um preço. Claro. As coisas têm um preço. As coisas têm um preço. E qual que foi a ideia maravilhosa que eles tiveram nessa baixa de criatividade que a Disney teve, que foi uma ideia terrível. Eles pensaram só no dinheiro, pensaram só no custo baixo. O que eles pensaram, né? Quando as pessoas vão pra Califórnia, elas não vão lá pra visitar a Disneyland. Acho que ele tá pensando muito mais no turista americano, né? Acho que eles nunca pensavam muito em turista internacional lá. Não, acho que lá nem pensam nem hoje, né? Pois é. Uma micro parcela. É muito baixo, comparado com Orlando, é muito mais baixo. Mas assim, o turista americano que faz aqueles road trip pela Califórnia, eles querem conhecer, né? Os marcos, né? Eles querem conhecer São Francisco, a ponte Golden Gate, o Yosemite, o Napa Valley, aquelas coisas todas que são os marcos da Califórnia. Aí qual que é a ideia genial que eles tiveram, Ju? Vamos fazer um parque na Califórnia. Sobre a Califórnia. Sobre a Califórnia. Claro. Porque faz todo sentido. A ideia de, olha, parabéns, hein, meu? Olha, tá genial, cara. Era tipo Orlando fazendo um parque sobre Orlando, né? Nossa, só até Jacareí Swamp. Planícies, jacarés e pântanos, né? Olha, gênio. Troféu joinha. Troféu joinha. Por que eles pensaram? O cara vem pra Califórnia, vem pra Disneyland, se ele vai num parque, que o parque já é sobre a Califórnia, ele não precisa visitar o resto do estado, ele fica aqui no parque só. Claro, porque é óbvio que vai ter uma Golden Gate de tamanho real lá. Exato. Nossa senhora, é lá, olha... É a mesma coisa que... Não, e sabe o que é fogo? A gente não fala que quando a gente vai no Epcot, a gente já foi na Itália, na Alemanha... Ele pensou a mesma coisa da Califórnia lá do parque. Nossa, olha, o pior é que a função é essa, mas é que é muito diferente, porque na verdade você tá aqui a 2 horas desses marcos. Exato, tá muito mais perto. Você tá muito mais perto. Enfim, não faz o menor sentido. Foi uma ideia de jirico. E sempre que a gente ouve dessas ideias de jirico, eu fico pensando que não é uma aprovação simples. Deve ter passado por várias reuniões e várias discussões, e ainda assim, eles acharam uma boa ideia. Pois é. Mas aí começaram a projetar o parque, totalmente baseado em Califórnia. E tem alguns projetos iniciais que mostram que as ideias, assim, mesmo as ideias maiores e mais caras que eles tiveram no projeto inicial, ainda eram ideias ruins. E baratas. Então, eles ainda eram praticamente oficina de papel crepom, né? e mesmo desse projeto original, eles ainda foram lá e reduziram mais ainda o custo. Eles foram diminuindo o escopo, diminuindo o custo, a ponto de que eles começaram, assim, a não projetar novos rides. Eles basicamente estavam comprando atrações e rides meio que de prateleira de fabricante. Era coisa assim, tipo, um elevador. Um elevador é uma torre metálica que sobe e desce. Nossa, mas é pra matar o miqueiro, né? Pois é. E é bizarro, porque... Rebosteio foi imensurável. É o parque mais amaldiçoado, acho que, da história da Disney, né? O início mais amaldiçoado. Eu acho que início, mas ele... Não, ele abriu. Não, eu acho que hoje depois teve parques piores. Acho que o Walt Disney World lá de Paris e o... É que ele foi muito na mesma linha, né? Foi. Mas esse aí é um case de insucesso. Sim. Demorou pra esse parque engrenar. Porque realmente era pra ser grandioso, era
pra ser não sei o quê. Cortou. Compara com o primeiro Era pra plano ser do bom. Westcott. Cortou. Era pra ser médio. Cortou. Veio o papel crepom. Isso. Veio o papel crepom. É. E o bizarro é que, assim, paralelamente, né? O que aconteceu? A Disney cancelou o Port Disney, que tinha o parque Disney Sea, cancelou o Westcott e projetou o California Adventure capenga de papel crepom pra Disneyland. Enquanto isso, o projeto do Disney Sea, que deveria estar lá no Port Disney, ele encantou tanto a Oriental Land Company, que é a empresa que construiu a Disneyland Tóquio em parceria com a Disney, né? A Disneyland de Tóquio, ela não é da Disney só, ela tem uma parceria com essa empresa. Sim. E o Disney Sea, ele encantou tanto essa Oriental Land Company, que os caras falaram assim, não, vocês cancelaram, aí me dá, eu quero. Comprou. E eles não pouparam despesas, eles bancaram. O Sim. projeto era caríssimo, eles foram lá e pagaram. Não à toa, eles fizeram um dos parques mais incríveis até hoje, mais elogiados de todos da Disney, que é o Tokyo Disney Sea. Sim. Então, quer dizer, enquanto a própria Disney começou a pensar só em cortar custo, a Oriental Land Company fez o que a Disney não estava mais fazendo, que é transformar aquelas coisas maravilhosas que eram sonhadas em realidade lá em Tóquio, lá na Disney. Com investimento. Com investimento, porque precisa de dinheiro, né? Claro. Mas enquanto isso, a Disney só estava pensando em cortar gasto, em cortar gasto, em cortar gasto. Eles criaram um parque menos do que medíocre. É. Please welcome the Vice Chairman of the Board for the Walt Disney Company, Roy E. Disney. Good morning, and welcome to the dawn of a new golden dream. For countless years, the world has come to California in search of golden dreams and for the chance to explore new frontiers. Some came to find freedom, others to seek prosperity. But one pair of brothers, my Uncle Walt and my father Roy, had a dream like no other. Their dream was to bring happiness, hope, and beauty to the world. That dream stirred over 75 years ago when they opened the doors of the Walt Disney Studios. Walt and Roy were always drawn to the endless possibilities that lay just beyond the horizon. On July 17, 1955, another new dimension was added to their golden dream. It was called Disneyland, a daring departure in entertainment that's become an endearing part of the American fabric, an icon of happiness to the world, and a place where young and old can be kids at heart. We gather here to continue the dream and to build again upon its endless possibilities. As Walt Disney said over 45 years ago, Disneyland will never be completed. It will continue to grow as long as there's imagination left in the world. I'm confident that Walt and Dad would be proud that we're holding true today to that adventurous spirit. We stand at the dawn here of yet another new dream, and we invite the world to discover Disney's California Adventure. As we gather to open this newest addition to the dream, right here next door to the happiest place on earth, I am privileged to be joined by my friend and colleague, the Chief Executive Officer and Chairman of the Walt Disney Company, Michael Eisner, and of course, even more importantly, the one who started it all, Mickey Mouse. Good morning. Today marks the dawn of a new era in the Disney Company. We are about to unveil a new gateway to the golden dreams of California. A new state of mind where spirits are free to discover everything under the sun, Disney's California Adventure. It is now my honor to read the official dedication. To all who believe in the power of dreams, welcome. Disney's California Adventure opens its golden gates to you. Here we pay tribute to the dreamers of the past, the native peoples, explorers, immigrants, aviators, entrepreneurs, and entertainers who built the Golden State. And we salute a new generation of dreamers who are creating the wonders of tomorrow. From the silver screen to the computer screen, from the fertile farmlands to the far reaches of space, Disney's California Adventure celebrates the richness and the diversity of California. Its land, its people, its spirit, and above all,
the dreams that it continues to inspire. And now, right this moment, together, let us unveil a new adventure to the world, a golden dream that will continue to shine in the hearts of generations to come, Disney's California Adventure. E voltando então, né? O California Adventure, o projeto dele foi sendo cada vez mais reduzido, cortado, barateado e tal. E, gente, quando vocês veem as coisas que eles criaram pra abertura, né, do parque, ele era feio, ele era brega, ele tinha zero cara de Disney. É. Tipo, acho que qualquer Six Flags era melhor, mais bonito do que o California Adventure, que não fazia sentido pra ser um parque Disney. Só Busch Gardens, né, que pelo menos o pessoal conhece mais. Né? É verdade, Busch Gardens. A entrada, a fachada dele, porque o que eles quiseram? Uma das coisas que eles pensaram era, vamos homenagear os cartões postais da Califórnia no nosso visual. Então a fachada era tipo umas montanhas, só que não era nem montanha de pedra mesmo, era tipo de pintado na cartolina, no papelão, nos muros. Papel crepom. Papel crepom. Vamos lá, o parque do papel crepom, assim. E tinha uma miniatura da Golden Gate, toda feia, numa escala esquisita, meio espremida, onde passava o monotrilho. E na frente disso, tinha as letras gigantescas, tipo Califórnia, grandona. Sabe que nem qualquer cidade turística que tem uma praça turística que tem as letras grandes em tamanho de uma pessoa inteira, 3 dimensões ali, para as pessoas tirarem foto? Sim. Então, era aquilo. Califórnia Adventure, a entrada dele era aquilo. Eram as letras enormes, escrito Califórnia na entrada. No fundo dela, uma maquete reduzida, uma proporção bizarra da Golden Gate. E aí, quando você passava por baixo disso, tinha tipo um sol dourado numa escultura metálica. Parecia a obra de arte de shopping, sabe? Gente, era feio, era brega, Não, e as montanhas da Califórnia, como eu falei, não era nem aquela tradicional que a gente costuma ver deles, que eles fazem a pedra falsa. Não, era papel, era um cartazão pintado de montanha. Era muito feio. Era muito feio. Não, realmente lamentável, viu? A gente pode falar da história do California Adventure, tem duas aberturas, né? Sim. Porque essa primeira foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe. Imagina um biqueiro que sabe da qualidade, que sabe da preocupação que a Disney, que, né, o Disney e sempre teve, que a empresa sempre teve pra construir as coisas, né? Chegar nesse nível, assim, chegar num parque e falar assim... Something went terribly wrong. Não, e aí o parque abriu, né? Já que estamos falando do aniversário dele, abriu no dia 8 de fevereiro de 2001 e ninguém foi no parque. Na abertura dele, nas primeiras semanas, no primeiro mês, sei lá, enquanto visitavam, sei lá, 20 mil pessoas visitavam a Disneyland, iam tipo 3 mil no California Adventure. Porque o parque abriu, bizarramente, ele tinha 5 vezes mais restaurantes do que tinha atrações. As pouquíssimas atrações que tinham eram horrorosas. Era atração de parquinho de praia, sabe? Eram os elevadores, eram os... Quem é o responsável pelo Totô? O Eisner, meu? Ele era o chefe criativo na época. Não, ele que aprovou essa bagaça. Ele que aprovou. Os Imagineers que projetaram, conforme falaram assim, olha, tem pouco dinheiro. Os caras, quando o Imagineer tá solto, livre, leve, solto na imaginação, eles fazem coisas incríveis. Agora você vai cortando as asinhas dos caras, eles vão pra onde dá pra ir. Não, mas quem que assumiu a bucha de lançar um parque tão ruim? O próprio o Michael Eisner. Ele mesmo. E assim, as fachadas, as coisas que eles queriam homenagear de Califórnia, era tudo feio, era tudo meio capenga, não... Sabe? O então Paradise Pier, que hoje virou Pixar Pier, mas ele já tinha a roda gigante, tinha a montanha-russa, mas tipo, ele tinha aqueles brinquedinhos de elevador, uns elevador que você vê igualzinho no parque ali do lado, que é o Six Flags, que você vê no Knott's Berry Farm, sabe? Aquelas coisas de fabricante padrão de elevador que tem no Play Center, que tem, sabe? Não fala do Play Center. Fala, Um minuto de silêncio pro Play Center. Tinha uma atração que era uma
atração sobre as fazendas da Califórnia. Era um walkthrough. Eu acho que eles ainda tinham meio que o Epcot na cabeça quando eles projetaram algumas coisas. Sim. Eles fizeram tipo era um walkthrough, uma experiência pra você conhecer como funcionavam as fazendas da Califórnia, que terminava num trator da Caterpillar, que era uma exposição de trator da Caterpillar. Que nem o do Test Track era de trator. Só que você não dirigia o trator, você não dava no trator, entendeu? Sim, era o pior era o... Imagina o Living with the Land com o final do Test Track. Isso. No fun at all. É o Poseidon's Fury. É isso mesmo. Não, essa ia ganhar do Figment de pior atração. Pois é. E aí, obviamente, que o parque abriu, todo mundo odiou o parque, ele era horrível. Ele foi construído no local do antigo estacionamento da Disneyland, né? Eles tiveram que relocar o estacionamento para construir o parque no local. E um Imagineer lendário lá, que trabalhou com o Walt na época do desenvolvimento da própria Disneyland, quando perguntaram pra ele o que ele achou do California Adventure, ele falou assim, eu preferia quando era um estacionamento. Pra vocês verem o nível... Super sincero, o né? nível de achincalhação que era o parque quando ele abriu. Ele era uma porcaria, né? E bom, a Disney não podia ficar com essa bucha na mão, então mal o parque abriu, ele já começou a ganhar algumas expansões, a ganhar algumas coisas. Então, algum tempo depois, eles pegaram a Electrical Parade, que era da Disneyland, e passaram pra dentro do California Adventure. Eles começaram a fazer várias coisas pra tentar trazer as pessoas de um parque pro outro. Só que as pessoas não queriam pagar o mesmo preço de ingresso. O preço pra você entrar na Disneyland ou na Califórnia era o mesmo. Então o cara, ele pode escolher, eu vou na Disneyland, que tem uma tonelada de atração, eu vou entrar nesse outro parque bosta que só tem meia dúzia de atração ruim. Não, eu não vou, eu vou pra Disneyland, obviamente. Claro. Então não serviu pro que o Michael Eisner queria, que era fazer as pessoas transformarem aquilo num resort multidia. Porque as pessoas simplesmente não iam no parque, no California Adventure. Não, ele virou essa piada, né? Pois é. E aí o que aconteceu? Em 2002 já, eles fizeram uma nova área temática mais infantil, voltada pro Bugs Life, né, que chamava Bugs Land. Essa também, hoje ela já não existe mais, mas foi a primeira expansão, uma atração mais infantil. Em 2004, ele ganhou o primeiro e-ticket ride dele. 3 anos depois que o parque abriu, ele ganhou o primeiro ride, o e-ticket, que foi a Twilight Zone Tower of Terror, que ele não é da época da abertura. Posterior. A torre não abriu junto com o parque. Mas o Scream não abriu junto com o parque? O California Screaming, sim. O California Screaming abriu junto com o parque. Essa é muito boa. É boa. Mas eles não consideravam o e-ticket, não sei porquê. Nossa, essa é e-ticket até hoje. Eu adoro aquela montanha. Ela é muito boa. Eu era melhor quando era o California Screaming. E uma coisa interessante é o seguinte, lá quando o Michael Eisner anunciou lá a década da Disney, eles tinham previsto uma expansão pra Disneyland que se chamaria Hollywood Land. E lá na Hollywood Land, que era pra ter, dentro da Disneyland, que era pra ter essa versão da Hollywood Tower of Terror da Califórnia. Só que os caras falaram assim, vamos pegar essa atração e vamos colocar ela no California Adventure pro pessoal ir pro outro parque. Então, a Torre do Terror era pra estar na Disneyland. Aí eles passaram pro outro parque pra tentar fazer alguma coisa que as pessoas fossem pra lá. Que desespero. Não, e teve uma atração que ela é assim... Eu já pensei em fazer algumas vezes um episódio sobre atrações ínfames da Disney e essa vai estar lá. Você pode ter certeza que vai estar lá, vai ser o número 1. Ela até hoje é considerada como a pior coisa que a Disney já fez na história dos parques, que é uma atração chamada Superstar Limo. Se você nunca ouviu falar dessa atração, você é uma pessoa mais feliz. E se você tiver muita curiosidade, procura no YouTube que tem vídeos dela. É pavoroso, gente. Pavorosa essa atração. Ela ainda tá lá adaptada. Assim, ela era ruim em tudo. Agora, ela é ruim, mas não é agressiva e... Não, agora ela não é. Não, é que antes ela era ruim como atração e a proposta intelectual por trás dela. Hoje ela é só uma atração ruim, mas pelo menos a proposta intelectual não ofende ninguém, e não, né? Exatamente. Pra vocês terem uma ideia, quando eles projetaram inicialmente, ainda naquela primeira versão mais parruda do California Adventure, que depois foi sendo reduzida, era pra ser uma atração que seria uma Dark Ride de alta velocidade, como se você fosse uma super estrela, que seria pega no aeroporto de Los Angeles, e seria levado em alta velocidade até o Chinese Theater, lá no meio de Hollywood, lá, pra assinar um contrato com o Michael Eisner pro seu próximo filme. Ele era bem egocêntrico, o Michael Eisner. Nossa. E nessa versão original, desse conceito original dessa atração, esse conceito inicial dessa atração, você fugiria de paparazzis em alta velocidade.
Só que aí aconteceu um evento mundial muito complicado, bem no meio desse desenvolvimento. E o que foi, Ju? A morte da princesa Diana. A morte da princesa Diana. Por causa de paparazzi. Por causa de paparazzi. E aí os caras falavam, a gente não pode lançar uma atração que é a velocidade fugindo de paparazzi, senão a gente tá ferrado. Mas não era o único problema. Não era. Ele zoava com as coisas ruins de Hollywood, assim, né? Os becos mal frequentados. Eles perderam totalmente a noção. Eu não sei o que aconteceu. Eu também não sei. Explicava. Mas aí o que aconteceu? Eles diminuíram o tom. Eles pegaram o conceito do Superstar Limo, que era um negócio de alta velocidade e tal, e eles transformaram num Dark Ride lento. Ainda tinha alguma coisa a ver com celebridades, onde você tá num carro sendo levado e você tem uma telinha onde seu agente, nos puppets horríveis. E você ia passando por uns animatrônicos que tinham umas caricaturas daquelas bem mal feitas de várias celebridades americanas. Era tudo... Nossa, é horrorosa a atração. É horrorosa essa atração. Era ofensiva, sabe? As pessoas ficavam mal de ver ela. E aí, obviamente, ela abriu com o parque. Além de ser mal feita. Ela era horrorosa, o conceito dela era horroroso, ela era extremamente mal feita. E aí, em 2006... eles decidiram fechar essa atração e eles reformularam ela e transformaram ela hoje no que é a atração dos monstros, Monstros S.A., que chama Monsters Inc. Mike and Sully to the Rescue, que é uma atração fraquinha, mas ela, como já falou, ela não te ofende. Ela é só um Dark Ride super simples e bem fraquinho. Mas o conceito original da atração era horrorosa. Era horrorosa. Acho que é a marca de atração dessa época aí é essa. A Superstar Limo é considerada... Acho que ela durou o quê? 1 ano? 3? Gente, pensa. Fazer uma atração pra durar 3 anos. Vocês têm noção? Absurdo. 3 anos. Ela abriu em 2000 e ela abriu em 2001 junto com o parque, foi fechada e foi substituída em 2006. Bom, mas aí o que aconteceu em 2005, né? Tivemos uma grande mudança no comando da Disney. O Michael Eisner já tinha meio que saído ali de ser o CEO, né? De ser o cabeção da Disney no final de 2004. E em 2005 quem assumiu foi o Bob Iger. Oh, que beleza, né? Um cérebro. Um cérebro. O que um cérebro não faz? Pois é, e com a nova administração, decidiram que eles precisavam mexer no parque, que não tava pra ficar do jeito que tá. E em 2007, eles começaram uma mega reformulação, expansão, uma reforma gigantesca no parque pra tirar o ranço que ele tinha. Pensa que num parque que abriu em 2001, em 2007 ele já teve que ser 100% remodelado. É um absurdo. É um absurdo. Não, isso é jogar dinheiro fora. Eles estavam tanto economizar, mas tudo que eles gastaram, eles jogaram fora. Pois é. Porque eles refizeram o parque. Eles tiveram que praticamente refazer. Imagina, o Westcott tinha um orçamento estimado em 3 bilhões. A construção do California Adventure original, falaram que eles gastaram alguma coisa em torno de 600, 700 milhões. Olha a diferença. E só essa reformulação custou mais de 1,1 bilhão. Então eles tiveram que botar muito dinheiro no parque só pra refazer as cagadas e tentar tirar o ranço que ele tinha. Sim, porque ninguém ia. Não adiantava nada. Eles ainda perderam o estacionamento. Quer dizer, era melhor ter ficado com o estacionamento. Era melhor ter ver o filme do Pelé. Pois é. E aí, a partir do dia 17 de outubro de 2007, eles começaram essa reforma que ela finalizou e o parque reinaugurou em 2012, né? Com todas as mudanças feitas. Ele não fechou, não é que ele ficou fechado, ele ficou aberto, né, enquanto estava sendo reformado, mas eles durou 5 anos aí. 5 anos de obras para fazer o parque ficar decente. E essa reforma, assim, mexeu na entrada, mexeu na fachada, eles tiraram aquela fachada horrorosa. A fachada hoje do California Adventure, ela é praticamente idêntica à entrada do Hollywood Studios, que é uma fachada que imita o Art Deco de um marco histórico de Los Angeles, não existe mais, que eu esqueci o nome agora, mas ficou bonita. A entrada hoje do California Adventure é bonita, ela lembra do Hollywood Studios. Sim. Eles fizeram toda uma nova área de entrada, eles deram uma rua central nova pro parque, que se chama Buena Vista Street, que já tem todo um visual e uma cara bem hollywoodiana, assim, mas caprichada, bonita, com fachadas bonitas e tal. Eles abriram a versão do Toy Story Land lá no Paradise Pier. Eles mudaram o nome da montanha-russa, agora virou Mickey's Fun Wheel. Botaram a cara do Mickey, porque não tinha nem aquela cara do Mickey, não tinha. Impressionante, na roda gigante original. A roda gigante original não tinha isso, né? Isso deve ter sido barato, quer dizer, falta até de pensar, né? Exatamente. Eles tiraram boa parte daqueles rides com cara de parquinho, que eram umas atrações meio sem graça assim. Algumas delas eles removeram completamente, tipo um elevador que tinha lá, eles tiraram, mandaram fora. Uns outros que tinham uma fachada
feia, eles tiraram e retematizaram com um nome, por exemplo, o Chapéu Mexicano, que tinha um outro nome lá, né? Eles transformaram no Silly Symphony Swings. Ou então aquela montanha russazinha pequenininha que tinha lá, que tinha algum outro nome, eles transformaram no Goofy Sky School. Então eles, pelo menos, eles começaram a trazer uma coisa que o parque original não tinha, que era a cara de Disney. Porque as atrações são super simples. São atrações, tipo, qualquer biboca, parque biboca tem. Sim, exatamente. Se eles não puserem as coisas que eles têm de vantagem, era bom, né? O parque original, ele não era Disney. Você olhava pra ele e falava assim, isso aqui não é um parque da Disney. E a versão remodelada, sim, eles botaram Disney lá dentro, que era o que faltava, né? E uma coisa muito importante, já em 2010, foi quando estreou um show fantástico, que até hoje é muito louvado, que é o World of Color. Que é um belo show. Belo. É um belo show noturno. Muito. Ele tem o mesmo problema que tem na Disneyland, que as áreas não são preparadas para grande público. Não. Então, você vê tudo meio mal visto, de pé, não sei o quê, mas vai, né? Mas é melhor, ele é melhor. Ele tem corredores mais largos. Ele é mais alto, né? Não, ele tem corredores mais largos, Sim. Né? Não é aquela loucura lá. Já em 2011, por exemplo, abriu a versão da Little Mermaid, a Under the Sea Adventure, que é a igual a que tem no Magic Kingdom. E em 2012... que aí sim foi a chave final que encerrou a reformulação e que foi a coisa que eles fizeram lá que basicamente botou o California Adventure no mapa, que foi a abertura da Cars Land. E essa sim, muita gente diz que a inauguração da Cars Land foi o que salvou o parque. Sim. Porque por mais que todas as renovações realmente consertaram o parque, deixaram ele com uma cara melhor, mas foi a Cars Land que falou para as pessoas, ok, vocês têm que ir nesse parque. E tem. E a Cars Land vale o ingresso você entrar na Cars Land. Vale. É inacreditável o que eles fizeram nessa atração. Sim. Good morning, everybody. Good morning. And thank you for being part of our history today as we reopen Disney California Adventure. We're dating all the way back to 1955 when Walt Disney opened Disneyland. We've celebrated park openings. There's special occasions for us, but in reality, we just want these parks to be special places for all of you, and that's the case today. Now, although we opened Disney California Adventure 11 years ago, we believe the transformation over the last 5 years, culminating with the phenomenal Buena Vista Street and Cars Land, has created a totally new experience and deserves a grand opening, and this really is great. Now, this is an extraordinary park in its own right, thanks to the great work of our very talented team of Imagineers, cast members, artists, designers, builders, and craftspeople who poured their talent and passion, not to mention their hearts and souls, into this remarkable transformation. And everywhere you look, you can really see and feel their dedication to making Disney California Adventure a phenomenal destination. It was their talent and commitment over the last 5 years that allowed us to add Toy Story Mania, Ariel's Undersea Adventure, and of course the spectacular World of Color. Today we're gathered to celebrate their crowning achievements, Cars Land and Buena Vista Street, which will transport guests to magical times and places where our Disney stories and characters come to life. Cars Land will literally bring you right into the heart of Radiator Springs to meet the wonderful characters created by John Lasseter and introduced to the world in those great Cars films. And when you pass through Buena Vista Street, you'll step back in time to a romantic version of Hollywood in the 1920s. The same Hollywood that Walt Disney greeted when he stepped off the train with little more than a suitcase and a dream for his own California adventure. Now, if you look right over there, you'll see a statue of Walt looking full of optimism, energy, and endless potential with a fabulous world ahead of him and a life that would not only be filled with great joy, but a life that would bring so much joy to so many others. When Walt dedicated Disneyland, he read from the now famous plaque, welcoming all to his happy place and hoping it would be a source of great joy and inspiration for the entire world. Now, we know his dream truly came true, probably well beyond even Walt's rather prodigious imagination and dreams. And in fact,
Since that great summer day in July 1955, we've welcomed over 2 billion visitors to all of our parks. Now, in keeping with the tradition that Walt started at the opening of Disneyland, I'd like to read the dedication plaque that we've placed next to his statue in the words of the man who started it all and made today, and actually every day at Disney, possible. It was July of 1923. I packed all my worldly goods, a pair of trousers, a checkered coat, a lot of drawing materials, and the last of the fairy tale reels we made in a kind of frayed cardboard suitcase. And with that wonderful audacity of youth, I went to Hollywood, arriving there with just $40. It was a big day. The day I got on the Santa Fe California Limited, I was just free and happy. Thanks, Walt. We're all glad you came west to follow your heart and pursue your dreams. The world is certainly a better place for that. All right, Pop, that's your cue. Ladies and gentlemen, welcome to the new Disney California Adventure. Obviamente, mais recentemente, tem outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que depois a Torre do Terror foi reformulada recentemente, em 2018, acho que ela virou Torre dos Guardiões. Agora, né, nesse momento que a gente está gravando esse episódio 2021, estamos prestes a inaugurar uma nova área, que a Bugs Land, que foi já a primeira expansão dela, ela já foi demolida, e eles estão construindo uma área da Marvel, que é o Avengers Campus. Então, o parque vai ter toda uma área voltada para Marvel, os super-heróis da Marvel e tudo mais. Gente, eu não sei onde vai caber. É impressionante. Mas vai. O Bugs Land era grande. A Bugs Land era grandinha até, que a gente não entrava muito porque era mais infantil. E acho que quando a gente foi, a gente não passou direito por lá. Eu não lembro de nada disso, mas é muito apertado. Mas... Quando você vai no Cars Land, você vê aquelas pedras, você acha, não, realmente tem um negócio enorme aqui. Quando você tá andando na rua atrás, que a gente foi comer lá é uma rua, né? Não é uma. Você já vê a parte de trás das pedras. Sim, é muito maluco. A noção de tamanho é fantástica. Porque eles espremeram e como que ainda vai ser uma área lá. Em 2018 também teve toda a transformação do Paradise Pier em Pixar Pier, né? Então o parque hoje, ele é absolutamente diferente do que ele foi inaugurado. E é uma história de redenção, é uma história de Fênix ressurgindo das cinzas, né? Porque hoje é um dos parques mais queridos de muitos miqueiros, e eu confesso, eu adoro esse parque, né, Ju? Eu acho que quando a gente foi lá, a gente percebeu o quanto esse parque é legal. Hoje ele é maravilhoso, e ainda mais quando abrir a Marvel lá, vai ficar um parque imperdível. Vai ficar um parque hoje ele já é muito bom. Não, ele é imperdível. Não tem como. Eu risco a dizer que desde a última vez que a gente foi, eu prefiro ele do que a Disneyland. Mas eu sempre falei isso. Né? A Disneyland, ela perde em muitos fatores, principalmente porque a gente já é muito aficionado pela Disney World. Sim. Então, a Disneyland, que a gente já falou disso, é de ter o medo da represália, né? De ser cancelada pelos nossos ouvintes, porque fala mal pelos miqueiros. Mas a Disneyland tradicional. Não é um parque muito amigável. É meio sofrido algumas coisas lá. É fila no sol, é corredor apertado. Ele é meio sofrido. Existe esse lado. A gente comentou, né? A própria Galaxy Z não combina nada com a Disney. E o California Adventure é uma delícia de parque. Sim. Eu adoro a área do Pixar. Aí é que tá. Eu gostava mais quando era Paradise Pier. Porque o que a Pixar trouxe? Estragou a montanha-russa com a mulher gritando Jack na tua orelha. Estragou. É Jack! Meu Deus, de novo Coisa irritante. Não, o Pixar Pier tá legal. Eu vou pôr fone a próxima vez que eu for lá. Não, pode ser. Resolve seu problema, resolve. Resolve. Mas é isso. Então, essa que é a história da redenção de um parque que nasceu como, tipo, a pior coisa que a Disney fez em termos de parque temático pra se tornar uma das mais incríveis. Né, Ju? Exatamente. Você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Passaporte Orlando e quer se tornar um colaborador e ajudar a gente aqui a manter o podcast seguindo firme e forte? Baixe o aplicativo do PicPay no seu celular, abra sua conta e assine um dos nossos planos para se tornar um colaborador do Passaporte Orlando e receber recompensas individuais e também ajudar a bater a meta das recompensas coletivas para termos um episódio extra por mês.
Bom, agora que a gente passou pela história, vocês conhecem essa história longuíssima e conturbada desse parque fantástico, vamos falar um pouquinho de como que ele tá hoje. Lembrando que estamos gravando esse episódio em fevereiro de 2021, para as futuras gerações que vão ouvir esse episódio depois que a Terra estiver em ruínas e que os alienígenas vierem cavocar aqui, fazer arqueologia no nosso planeta e descobrir essas gravações. Vocês vão saber através delas como é que era esse parque nessa época. Mas vamos lá, vamos passar área por área aqui, né, João? Vambora. Bom, chegando no parque, a gente entra nele pela Buena Vista Street, que já é uma área, assim, que tem uma cara bem californiana, né? Se eu puder fazer um paralelo com o nosso episódio do Hollywood Studios, lembra do formato? Ah, meu Deus. Lá vem. Esse aqui, ele é uma ampulheta com um dos lados triplos, não é mais? Onde que você tá vendo ampulheta tripla? Não, você é obrigado a passar por aquele miolo sempre. Então você tem uma ampulheta aqui embaixo e você tem uma bola ali em cima com um miolo. Não escutem a Ju, ela bebeu, não é possível. Não bebeu, o Felipe não fez nada pra eu beber. Ela é uma elipse, ele é uma elipse esse parque. O que é uma elipse? É uma elipse, é um círculo achatado. Ah, então tá bom. Meu Deus. Mas só tem um caminho pra ir de um lugar pro... Tem um caminho longo ali do lado dos ursos, mas ele só tem um caminho. Você vai passar toda vez por esse corredor. É verdade. Isso é verdade. E o que é isso? Isso é uma ampulheta, percebe? Tudo tem uma lógica, pensado. O interessante é que o parque ele não tem um ícone central, né? Ele não tem um Winnie. Tem, é a montanha-russa. E o... Não é um ícone central, não é uma árvore, não é a Spaceship Earth. Ah, mas é o cartão postal do parque. Na verdade é a montanha-russa com a roda gigante, não é? Eu diria que sim. Eu diria que sim Eu também. acho que é a coisa mais reconhecível dele, é a foto mais reconhecível dele. É a cara dele. Mas ele tá num canto, ele não é no centro do parque. É nem Hogwarts, é no canto também. É, mas é que na entrada do Island que você tá falando tem o farol. Né? Ah, e o que é mais importante, o farol ou Hogwarts? Não importa Hogwarts. O farol, é o símbolo central, é o símbolo, primeira coisa que você vê no parque. Hogwarts. Tá bom. Harry Potter vai ser mais importante que tudo, entenda isso. Bom, quando eles fizeram a reformulação também, a coisa que eu não falei, né? O parque deixou de ser um parque sobre a Califórnia, ele passou a ser um parque que comemora a Califórnia, digamos assim, né? Uhum. Então vamos lá, chegando, logo de cara a gente passa pela catraca lá, que tem a mesma entrada lá do Hollywood Studios, a gente entra na Buena Vista Street, que é uma ruazinha já bem charmosinha. Ele tem uma vibe de hollywoodiana clássica, assim, anos dourados do cinema, né, Ju? Uhum. Onde a gente só tem ali alguns restaurantes, coisa do tipo, umas lojas. Tem o Mortimer's Market, que é uma vendinha de frutas e comidas. Tem o Clarabella's Hand-Scooped Ice Cream, obviamente, né? Sorvete. Uhum. O Fiddler's Pfeiffer and Practical Café, um Starbucks, que não pode faltar. Claro. E a fila pra pegar esse Starbucks de mesa, vocês não fazem ideia. Impressionante. Tem o Carthay Circle Restaurant. Esse Carthay Circle, ele é um restaurantão, acho que de serviço de mesa mesmo, pra sentar e tal. Ele acho que é o restaurante mais chiquetoso que tem no parque. Existe uma réplica desse Carthay Circle também no Hollywood Studios, que fica lá na Sunset Boulevard, quase chegando na Torre do Terror. Esse prédio, ele é uma réplica de um prédio real que existe em Los Angeles, que se chamava Carthay Circle, que é o cinema onde estreou a Branca de Neve. É o primeiro cinema que estreou a Branca de Neve. Por isso que eles gostam, a Disney tem duas réplicas do mesmo prédio, um do Hollywood Studios e outro aqui no California Adventure. Sim, é ali no Sunset Boulevard. Exatamente. Que é um prédio bonito, que tem uma torre alta, né? E que tem um cartaz de cinema, assim, aqueles antigos. Exatamente. Bem ali, nessa área ali, né? Porque é curtinha essa rua principal que você entra, Buena Vista Street. No final dela tem uma pracinha, uma rotatória, e tem uma estátua do Walt. É uma estátua bem legal. É diferente, né? Não é o Partner Statue. É uma estátua do Walt. Parece que eles quiseram homenagear a chegada do Walt em Hollywood. Porque ele tá de chapéu, ele tá de colete, ele tá com umas malas, ele tá apoiado do cotovelo nas malas e tem o Mickey do lado dele. Então dá a impressão que eles estão querendo homenagear a história do Walt, que ele não é o Walt ainda do Magic Kingdom, da Disneyland, que já é o Walt mais velho, né? Já realizado. Ele é um Walt mais jovem, ainda no começo de carreira, tentando crescer. Eu acho legal, essa estátua é muito legal. Eu não sei o nome dela, eu devia ter pesquisado antes de gravar isso aqui, né? Bem burro eu. Eita. Pois é. Aí vamos fazer aqui um sentido anti-horário. O que significa isso? Se é uma ampulheta, não tem como fazer sentido anti-horário. Primeiro você vai na lado inferior.
Você vai 7 horas. Eu gosto dessas coisas de formato. Então a gente entrando na rua, na Buena Vista, a gente vai virar à esquerda, na primeira rua esquerda que tá, que a gente entra na Hollywood Land. Lá na Hollywood Land a gente já tem algumas atrações. Tem o Disney Junior Dance Party. Algumas atrações são muito parecidas com a do Hollywood Studios aqui, né? É. Tem o Mickey's PhilharMagic, que é o mesmo que tem no Magic Kingdom. Mas o filme tá novinho. Tá novinho. É boa, a qualidade melhor do que a de Orlando. Isso, ele tá em HD. Ele tá em Full HD lá, né? Eles deram uma remasterizada em HD no vídeo lá e tá melhor o visual dele lá no 3D. Tem o Disney's Animation, que é uma área que eu confesso que a gente não entrou muito, mas depois eu percebi que tem um monte de coisa legal lá dentro. Que ele tem aula de animação, tem uns encontros com personagens, tem um monte de áreas pequenas pra você explorar. Tem até umas salas que você vai entrando. Lá no fundo tem uma sala que é tipo a biblioteca da Bela, onde tem a rosa, sabe? Parece até um pouco do restaurante do Magic Kingdom. Beer Guest. Beer Guest. É bem legal esse Disney Animation. Do lado de um banheiro que a gente frequentou bastante, lembra? Nossa, como a gente foi nesse banheiro. O banheiro que a Impressionante. gente mais foi. A gente já comentou lá que as filas do banheiro é inacreditável na Califórnia. Nossa, é verdade. A gente brincava que precisava de Fast Pass pro banheiro. Faz no banheiro. É isso mesmo. Tinha um palquinho lá onde deveriam ter alguns shows. A gente uma vez ficou esperando um tempão por um show lá e não aconteceu nada. Olha, a Califórnia, ela é muito... Voltando, né, no macro, né? Tudo lá parece meio caseiro. Não é o mesmo nível de preparo que você tem em Orlando. Então, não falava lá que ia ter um show naquele palquinho, não apareceu ninguém deu nem bola. Não, nenhum. É muito assim, a gente falaram pra gente esperar um show, não ficar no meio pra ver um show de fogos lá na Disneyland, não teve show nenhum. Não teve show nenhum. Olha, é muito... Parece... é muito amador, assim. É muito amador. É muito bizarro. É. Andando um pouquinho mais pra frente desse palco, a gente tem ali umas áreas onde tava rolando meet and greet com personagens da Marvel, quando a gente foi, lembra? Que tinha o Doutor Estranho, o Homem-Aranha, o Capitão América. Temos ali também o famigerado Monsters Inc. Mike and Sully to the Rescue, né? Que é esse que substituiu o Superstar Limo. Nossa, muito, muito bobinho. Ele fica bem no fundão, até a fachada dele é meio feiosa, assim. É uma atração bem sem gracinha, tá? Eu vou confessar que é um Dark Ride bem fraquinho, mas assim, eu acho que perto da porcaria que era antes, eles fizeram um milagre ali pra tentar salvar ali. Tem um teatrão, que é o Hyperion. Essa aí você vai falar das duas principais... Aí eu vou falar das duas principais eventos dessa área, né? Tem esse Frozen Live at the Hyperion, que é um teatrão com um show inacreditável de Frozen, né, Ju? Não é o Pocket que tem normalmente que a gente tá acostumado em Orlando, que são esses pockets de no máximo 20 minutos. É um show completo. Tinha mais de uma hora, Tinha né? uma hora, acho que era 1 hora e pouco. E é um show grande. A criança... Tipo Broadway. É tipo Broadway. E as crianças estavam impacientes. Teve intervalo? Acho que teve Eu acho que teve uma intermission, teve um intervalinho, Quer dizer, pras crianças, principalmente pra gente estar acostumado com Orlando, que shows tem no máximo 25 minutos, e a criança aguenta, lá a gente percebia... Quando você fala, gente, já foi meia hora de show, eles ainda nem apareceu o Olaf, sabe assim? É um show completo. É um show completo. É um puta show. E é um puta show. É um puta show. Ele é muito bem feito, o corpo de balé deles era incrível, os atores cantavam muito bem, o figurino, os efeitos especiais no palco, as projeções, no momento do Let It Go, aparece do nada uma puta escada no meio do palco, que a escada sobe e avança em cima da plateia, e a Elsa lá cantando, e de repente, a roupa dela do nada muda. Cara, é espetacular. O show é espetacular. O Olaf, vem um cara, né, com um puppetzinho do Olaf, assim, é muito, muito, muito legal esse show. Vale muito a pena. Ele é fantástico. Ele é realmente muito... Surpreendente. É um showzão. É um showzão. Ele é longo, tá? Então, assim, não é uma coisa que você vai entrar então, e você a gente percebeu que a criançada tava ficando impaciente. Ficava correndo no corredor. Ficava correndo, a gente... A Elsa vai cantar, a criança. Fica quieta. Os adultos lá tudo felizes com o show, a criançada nem aí. Mas, assim, esse show que eles fazem lá... Quando a gente foi a primeira vez, era um show do Aladdin. Nossa, foi o maior azar Só que a gente deu um baita azar que a gente deixou pra ir no último horário do dia. E quando a gente foi no último horário do dia, deu um problema técnico. O show mal começou, eles encerraram e mandaram todo mundo embora. E a gente ficou sem, porque era o último horário, era o último dia, era o último tudo, a gente não conseguiu ver. Mas tanto que quando a gente voltou em 2019, que a gente, fizemos questão de ir lá ver o do Frozen no horário certinho pra não perder. Porque valeu a pena, olha, esse valeu muito a pena, né? E a última grande atração dessa área que ainda, mas eu aposto
aposto com você que em breve ele vai mudar, ele não vai mais ser em Hollywood, é a Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Por que ela é nessa área? Porque ela era a antiga Hollywood Tower Hotel. Sim. Tower of Terror, né, que fazia parte da Hollywood, e eles transformaram na Torre dos Guardiões da Galáxia, que é da Marvel, só que ela tá coladinha com a área lateral, a próxima área, se você seguir nesse corredor, passando pela frente da Torre dos Guardiões, hoje tá fechado, mas ali, antigamente, cruzava e entrava dentro da Bugs Land, que é onde eles estão construindo a área do Avengers Campus. Então, quando abrir o Avengers Campus, provavelmente ele vai englobar a Torre dos Guardiões e ela vai deixar de ser da Hollywood Land. Faz total sentido e é lá, né? Então. Isso. E, gente, assim, já falamos aqui bastante da Torre dos Guardiões. Ela, assim, a Ju, ela é chatinha, Não, nem chatinha. Vem que você também prefere a Torre dos Guardiões. A gente já falou disso. Eu prefiro, mas eu gosto muito dessa versão. Mas eu gosto muito. Eu falei diferente? Sei lá, eu já tava achando que você ia falar mal. Não, nenhuma atração, qualquer que seja, vai ser melhor que a Torre do Terror de Orlando. Mas ela é muito legal e muito engraçada e tem o Chris Pratt. Assim, olha lá. Meu, assim, nessa casa nós adoramos Chris Pratt. Sim, pra lembrar, a versão da Torre dos Guardiões da California Adventure, ela já era diferente da de Orlando. Ela menos charmosa, ela é menos charmosa, ela era diferente. Ela nunca foi muito amada, né? Não, nunca foi. Porque não tem aquela hora que o elevador sai, anda e faz e vai e passa ali pela Twilight Zone, que nem a de Orlando, né? Ela só subia e descia e ela não andava, né? O carrinho não andava. E aí o que eles fizeram? A versão do Guardiões da Galáxia que tem hoje lá, ela é incrível. Eles conseguiram botar ali dentro dessa atração a cara do Guardiões, ficou tão orgânico, ficou tão encaixado, que nem parece que é uma retematização, que nem parece que eles tiveram que fazer um recalchutamento ali na atração, né? De tão bom que ficou esses Guardiões lá. E eu tava vendo, outro dia eu tava lendo uma matéria falando que o Joe Rohde, eles consideraram como opção, antes de chegar nos Guardiões, eles consideraram o Homem-Aranha, pra colocar lá, e consideraram o Doutor Estranho, que também não seria uma má ideia. Eu acho que seria uma puta ideia fazer a Torre do Doutor Estranho. Não, o Guardiões é muito bom. Mas o Guardiões é muito bom. O Guardiões é muito bom. E é engraçado. E ela é engraçada. Eles fizeram de comédia, porque de terror, de suspense, que é a origem, né, do Twilight, que você fica aquele clima, é soturno, é uma coisa... Não é engraçado, a princípio, é assustador. Sim. Eles mudaram pra engraçado. É uma atração cômica hoje. Animada, com as músicas. Ela tem toda a cara do filme. Então, é incrível como, sendo a mesma estrutura, mesma física do brinquedo, eles trocaram de uma proposta assustadora pra cômica. E funcionou muito bem. Funciona muito bem. Porque é o melhor filme da Marvel de solo, é o Guardiões. É muito engraçado. O hall de entrada cheio de props e de itens, referências, easter eggs, a coisa dos quadrinhos e do cinema da Marvel. O vídeo de abertura enquanto você tá na fila lá, ele é super engraçado, que mostra os Guardiões que eles estão presos, né? É como, na verdade, você tá entrando do colecionador. Isso, você tá entrando no cofre, no arquivo do colecionador. É. E é como se o colecionador tivesse capturado os Guardiões da Galáxia e a gente vai ajudar eles a escapar. Nossa, eu lembro até a voz da menina, da roxinha lá. Sim. Como é que é o nome do colecionador? Tivan. Tivan Tavalier. Tivan, esqueci. Tavalier. Ela fala assim, é muito legal. É que a gente teve também, por um lado, a gente teve a infelicidade de ver esse vídeo, acho que umas 6 vezes em looping, porque a gente ficou muito tempo na fila. A gente pegou o ride quebrou, um dos elevadores, ficou super lento, tá um saco. Mas a gente viu tudo, né? Mas aí qual que é a brincadeira, né? Tiver um Tenalier, deve ser isso. O que acontece? Todos os guardiões estão lá, o Rocket foge. Na hora que a gente entra no escritório, no que era o antigo escritório que tinha a cena do Guardiões, é como se a gente estivesse entrando no escritório do Tivan. E aí vem um vídeo dele falando pra gente, vocês estão entrando na coleção, de repente do nada aparece o animatrônico do Rocket em cima. Ele hackeou ali o Ele negócio. aperta o botão, fica quieto, blá, 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 blá. Ele dá um mute na tela e o Tivan tá lá falando, só que você não tá ouvindo ele, você só tá ouvindo o Benício Del Toro. É o Benício Del Toro e é todo o elenco original. O Bradley Cooper. O Bradley Cooper, é o elenco original. E aí o Rocket fala, não sei o que, agora vocês vão me ajudar. Então, como vocês estão aqui de visitante, vocês têm a palma da mão aí que vocês podem entrar, vocês vão me ajudar a entrar, eu vou lá, vou derrubar a força, a gente vai fugir aqui da fortaleza do cara. Beleza. Não, é que a gente é habilitado a visitar, por isso que a gente mostra a mão. Exato. Aí depois o Rocket precisa entrar, só que ele precisa da nossa mão. Ele precisa da nossa mão pra entrar.
E é muito legal, assim, tem um easter egg muito engraçadinho que eu vi recentemente. Quando eu tava lá, eu não tinha visto isso, eu descobri isso agora. Que o animatrônico do Rocket, ele fica no topo, em cima das prateleiras. E tá cheio de tralha, tá cheio de referências, easter eggs e tudo mais. Numa das estantes de vidro, tem o toca-fita do Quill. Walkman, vai ser. Walkman do Quill, do Peter Quill, né? Do Star-Lord. E você vê ele tá lá, bonitinho, ali dentro da estante, né? E aí acontece, fez todo o pré-show, o Rocket falou, vocês vão lá, não sei o quê. Na hora que abre a porta pra gente ir, pra entrar dentro da área que a gente vai embarcar nos elevadores, você vê ele e fala assim, eu vou pegar isso aqui. E aí você vê a mãozinha, vai lá e pega o Walkman dele de dentro da estante. Você vê só a mãozinha do Rocket passando e pegando o Walkman. É super legal. E isso tem a ver com o que a gente vai ver depois lá dentro, né? Sim. Porque quando a gente entra no elevador, aparece a sombra do Rocket. Agora que a gente passou pela segurança, agora a gente, vamos lá, vamos botar pra quebrar. Aí ele pega, ele abre um cabo e mete o cabo no gravador do Quill, no Walkman do Quill e começa a tocar música. Então toda a atração é muito musical. É musical, ela tá tocando uma música pop igual o filme, é super legal. E aí você sobe, desce, tem as telas, você vê as cenas, eles brigando. E varia, não é? Você não vai fazer sempre as mesmas cenas. Isso. Teve cena que a gente só viu uma vez, provavelmente teve até cena que a gente nem viu. Exatamente. A gente foi o quê? Umas 5, 6 vezes lá? Acho que foi. Provavelmente teve cena que a gente não viu, mas é muito engraçado. A Torre dos Guardiões é muito legal. Ela é muito, muito legal. Então, realmente, é como se você estivesse nesse elevador aí que o Rocket tá mexendo. E aí você vai vendo as coisas. Lá, Guardiões da Galáxia, né? As situações, as cenas mais esdrúxulas e bizarras acontecendo com ele. E as piadas começam do lado de fora. Porque antes de você entrar na fila, tem um murão ali com o nome da atração, Guardians of the Galaxy, né? Escrito numa placona de metal assim. Só que embaixo tá escrito Mission Breakout, como se tivesse pichado em vermelho por cima. E aí você nota que tem as patinhas do Rocket. E aí se você segue, essas patinhas fazem um caminho que elas sobem em cima do muro e atravessam e vai pra dentro da torre. É super legal. Os caras capricharam demais nessa atração. Mesmo, é muito legal. Tem um easter egg que dentro do colecionador lá, tem uma cela de vidro onde o Figment tá preso. Mas tem vários easter eggs, né? Tem um monte. Tudo que é prop, tudo que coisa tá sobrando, imagina, o colecionador, tudo que tem de lixo lá nos arquivos da Disney tá lá, puseram lá na sala do colecionador. Ladies and gentlemen, welcome to the new Disney California Adventure. Bom, vamos mudar de área então, né? Se a gente já tivesse com o parque completo, a gente seguiria nessa rua e a gente entraria na Avengers Campus. Então, quando tiver o Avengers Campus, aí não vai ser mais uma ampulheta. Tá bom. Por enquanto que não tem, você é uma ampulheta porque você tem que voltar pro meio pra voltar pra área grande lá de cima. O Avengers Campus tá previsto de abrir agora em 2021, era pra ter aberto em 2020. Gente, nem o parque vai abrir em 2021, vai abrir o Avengers Campus. Vai abrir pra quem? Pras moscas. Pois é. Eles estão contando que o parque, quando abrir, vai abrir o Avengers Campus, porque a obra não parou. Mas era pra ele ter aberto em 2020, mas como tivemos todas as paralisações aí por causa da pandemia de Covid, tudo atrasou. Hoje, o que tá previsto pra essa área é uma atração do Homem-Aranha, que vai se chamar Web Slingers. Não sabemos exatamente como que ela vai ser ainda. Vai ter alguma interatividade onde a gente, com as nossas mãos, vai lançar teias ali, com óculos 3D e tudo mais. Tem alguma coisa de drone que voa? De robô que voa? Tem um robô do Homem-Aranha que provavelmente vai pular por cima das pessoas ou por cima de numa área lá, ele vai balançar. É o que a gente acha, é o que todo mundo tá dizendo. Eu não sei como que vai ser isso ainda, porque eles não mostraram pra valer pra gente. Mas vai ter alguma coisa assim. A gente vai ver ao vivo na área ali o Homem-Aranha pulando de prédio pro outro. E tem umas cenas testes desses animatrônicos aí já pra gente ver. Mas como que isso vai ser fisicamente na área, a gente não sabe, né? Uhum. Vai ter não sei se é uma atração ou se é um restaurante do Homem-Formiga, né? Do Hank Pym. Tem vai ter alguma coisa do Doutor Estranho também. Eu não sei se é uma atraçãozinha, uma exibição, alguma coisa, mas vai ter uma coisa do Doutor Estranho. E futuramente, numa segunda fase, vai ter mais uma expansão que vai ser uma atração, um e-ticket mesmo, que vai ser a atração do Queen Jet, que a gente vai voar no jato dos Vingadores no meio de uma batalha com todos os Vingadores. Então deve ser uma atração zona porreta, dessas bem pesadas. Quer dizer que vai ter o Chris Evans. Vai ter o Chris Evans, com certeza. Ai, meu Deus do céu. Olha, esse parque tá bem de Chris, viu? Tá bem de Chris, né? Uhum. Mas a gente não sabe exatamente o que vai ter ainda nessas coisas assim. Já tem muita arte conceitual e tal, mas a gente só vai saber quando o parque reabrir
abrir quando essa área abriu, de verdade. Mas saiba que vai ter isso lá muito em breve. Seguindo ali, a gente entra na outra área, que é uma área espetacular, que é a Cars Land. Essa área vale um episódio inteiro só pra falar dela. Valeria. Por mais que não seja o filme favorito, acho que nem de perto é nosso filme favorito. Não, e de ninguém. Bom, talvez dos meninos de 8 anos, mas... Dentro de todos os filmes da Pixar, o Carros é o que menos importa, de verdade, assim, pra gente. Pra mim e pra Ju, pelo menos. Mas essa área, ela é tão bem feita. Ela é tão caprichada que você passa a gostar mais do filme por causa dela. Sim. Depois que você vai na Cars Land, você volta e você fica querendo ver o filme de novo e dá vontade de gostar mais dele. Fato. Porque ela tá igualzinha. Aquela rua principal é como se a gente estivesse entrando realmente em Radiator Springs, com os mesmos predinhos. Tem Cozy Cone Motel. Cozy Cone, o motel do Cozy Cone. Todos o pessoal tá lá, a Kombi maconheira, o carro... O militar, o Jeep militar. Tem a Calhambeque velho lá, da velha, lá na loja de souvenir. Exatamente. Tem a bombeiro. Cara, é tão caprichado. E à noite? À noite. À noite. Quando essa área vira noite... Tudo acende neon. Todos os neons acendem igual do filme. Ela fica linda. É linda. Essa área é linda. É linda mesmo. De verdade. Tem a Flo's, que é um restaurante. É verdade, verdade. Então vamos lá. O que tem ali no Cars Land? Bom, de refeição tem o Fillmore's Tasting. Fillmore's é a Kombi maconheira. Então, na banquinha dele só tem frutas frescas. Tem o Cozy Cone Motel, que é pipoca, bebidas e sorvete. E tem a Flo's V8 Café, que é um classic diner de lanchonete mesmo. Balcão e tudo mais. Burger. Tem cerveja, tem uma cerveja. É bem legal. É bem legal. E tem várias salas que tem vista pro Canyon, né? Pro Canyon. Então é bem legal. É. E aí de atrações, o que a gente tem? Tem o Mater's Graveyard Jamboree, que é uma atração igual a do Alien Swirling Saucers. Na verdade, o Aliens copiou a do... Isso, exatamente. Mas é o mesmo princípio. Essa aqui veio primeiro, mas é a mesma atração, a mesma coisa. Onde tem o tratorzinho que vai levando a gente, fazendo aquelas curvinhas em 8 ali, né? Você e a gente fica frouxo no eixo. Exatamente. Mas é divertida, é gostosa. Uma delícia. Ela é tão gostosa quanto o Alien Sword Sorcerers, é a mesma coisa. Tem uma atração que, antes, quando a área abriu, ela tinha uma atração que chamava Luigi's Flying Tires. Mas era uma atração horrorosa, que ela não funcionava, era uma porcaria. E aí eles substituíram por uma que chama Luigi's Honking Halloween. Não é. É o nome aqui. Não, é porque a gente foi no Halloween. Ah, tá. Eu não sei qual é o nome normal. É que a gente pegou a versão de Halloween. Nossa, mas será que eles fazem mapa temático. Mapa temático? Poxa, sim. Mas é muito engraçada essa atração, gente. Ela é muito engraçada. Pra quem já viu, pelo menos ou viu em vídeo, a atração do Runaway Railway. Aí, a própria Rise of the Resistance. A própria Rise of the Resistance. São essa tecnologia nova da atração sem track. Isso. Sem trilho. Sem trilho, né? Só que, é uma área grande, é um quadradão, assim, né? Uma areona grande, que não tem nada, só tem umas bandeirinhas, umas coisas assim. E tem um monte de carrinho espalhado pela área. E aí você entra nela lá, duas pessoas por carrinho, e aí os carrinhos começam a andar sozinhos. Aí começa a tocar a música, né? Hunker, Halloween. É muito engraçado. É que a gente pegou Halloween, por isso foi mais engraçado ainda, porque eram umas músicas italianas cantadas pelo Luigi com Halloween no meio. A gente pegou exatamente essa. Hunker, Halloween. E aí os carrinhos começam a dançar, todos eles bonitinhos, assim, a gente não controla nada. É tudo o carrinho que faz sozinho, e não tem trilho, não tem nada, então ele anda de lado, anda pra frente, faz círculo, faz volta. O que a gente deu de risada foi muito hilário. Foi muito engraçado. É uma atração tão bobica. Ela é bobica, mas é tão engraçada. Não parava de rir dela. Especialmente por causa da música. A música ajudava muito. A música é boa. E todo mundo dançando com os carrinhos. E aí o pessoal entrava pra brincadeira, levantava o braço e dançava junto. Eu lembro, foi muito engraçado. É engraçadíssimo. Ela é super bobinha, mas ela é super engraçada. Valeu demais a atração. Valeu demais a atração. E temos ali do lado, né, a espetacular Radiator Spring Racers. E aí, Gil, o que falar dessa atração?
Não tem palavras, né? Ela é demais. Ela é demais. É muito caprichada. Ela é muito caprichada. Primeiro, Assim, a área em volta dela... encontra o quê? O que é o mesmo nível? Test Track encontra... Tem no mesmo... Rise of the Resistance? Talvez, pode ser. Talvez. Pode ser. Porque, teoricamente, ela é a versão de lá do Test Track, apesar de ser bem mais devagar, mas a proposta Ela é mais a lenta, mesma. né? Ela não tem aquele trecho de velocidade alta. Mas a parte do passeio, né? Além antes, né? Da corrida. Uhum. A corrida, ela é inspirada no Test Track. E é uma corrida. Você compete. Inspirada no filme. Hã? Inspirada no filme também, né? Sim, mas eu digo de atração, né? Sim. Essa parte é muito ligada diretamente com o Test Track. É uma competição. Você compete com o carro e cada vez ganha uma faixa, o que é bem legal. O cenário é absolutamente maravilhoso. Aquela hora que você sai na corrida... É que a gente já consegue ver o cenário de fora da atração. Mas a cachoeira, o queno, você passa embaixo de uma ponte, você passa... É muito lindo. Quando começa a atração, que você senta no carrinho e ele já começa a tocar a música do filme, uma musiquinha lentinha, uma musiquinha gostosa, um violãozinho de country road, de countryside, assim, né? E aí, ele faz uma curva e a música... Pá, bem na hora que você passa, você vê uma cachoeira, assim, é perfeita. E aí você entra na parte de Dark Ride dele, né? Você entra dentro da montanha lá, mas é como se você estivesse chegando na cidade, em Radiator Springs, à noite, porque fica tudo escuro. E aí que você entra na parte de Dark Ride, onde você vai ver os animatrônicos incríveis dos carros, você vai ver o Luigi, você vai ver o Mater, você vai ver o próprio Lightning McQueen. Você vai ver aquelas aquelas cortadoras de grama que cai, sabe? Nossa, me dá um medo toda vez que eu passo ali. É muito bom. Eles vão pintar o seu carro. Tem duas opções. Ou você vai pintar o carro, ou você vai pôr o pneu com o Luigi. Exatamente. E aí você vai, né? É como se você estivesse indo se preparar pra uma corrida. E aí você vai passeando, você conhece todos os personagens, tudo, você corre, você dá uma brincadeira lá com o Mater e tal, de fugir da colheitadeira. Colheitadeira. Você passa pelo dentro da cidade, e quando você passa pela cidade que você vê todos os personagens do filme, você vai, como o Gil falou, você vai pra esquerda ou pra direita lá, dependendo, porque como são sempre dois carros, cada um vai pra um lado. E aí no final fica os dois carros paralelos, e aí vem o Luigi com a peruquinha de italiano dele. É muito bom. O Luigi é o melhor personagem, né? Ou não é o Luigi, é o... O Luigi é o que fala. É o outro, é o que é mudinho lá, o que fala em italiano só. Eu não lembro o nome dele. Eu esqueci o nome dele também. Mas ele fica lá com a peruquinha italiana dele, igual no filme, né? Torcendo pela Ferrari. E aí, são dois carros, né? O que você tá, e se tem um segundo carro paralelo, que é de outros visitantes que tá ali lado a lado. E aí ele dá largada e os dois carros saem em velocidade. Aí a gente vai pro lado externo de novo e os dois carros ficam paralelos. E aí você vai correr no canon. E aí você sobe, desce, vê. A velocidade não é tão alta quanto a do Test Track. Mas no som, no vento, não sei o que, você tem a sensação de que você tá correndo muito mais do que você realmente tá. Mas é divertido, é uma coisa muito gostoso. Perfeito. É perfeito. E aí quando termina a corrida, um dos dois ganha. E aí o último carro que você vê é o Mater e o Lightning McQueen. Fala, nossa, que legal, bela corrida, não sei o que. O Hudson, né? Também. Não, ele aparece antes. Ele aparece antes. O Hudson Hornet aparece quando você vai largar. Antes de largar, exatamente. Mas é muito legal. E os animatrônicos dos carros são tão bem feitos. São tão bem feitos. Eles te enganam demais ali. Não, é uma atração nota 10, assim. 11. De 0 a 10 é uma atração 11. E uma coisa que eu achei engraçado, que eu vi, né? Quando eles estavam projetando essa área, eles já tinham uma ideia de fazer uma área temática de Rota 66 meio genérica. E seria um negócio, assim, sem tema. Quando veio o filme do Carros, eles falaram assim, pô, os caras fizeram um filme exatamente no que a gente tava querendo fazer aqui. E aí eles juntaram as duas ideias. Foi meio que confluiu as duas ideias. Perfeito. Mas é muito bom, é muito, muito bom. Essa área do Carros, ela é espetacular. Ladies and gentlemen, welcome to the new Disney California Adventure. Próximo aqui, saindo da área do Carros, a gente passa por uma área pequenininha chamada Pacific Wharf. Gente, essa é a descoberta da vida. Ela tem uma área... bodin. Exatamente. É basicamente uma área de... São Francisco. De restaurante só, né? O Fisherman's Wharf é um dos pontos centrais de São Francisco. E ele reproduz, pra minha grata surpresa, que eu tinha conhecido em São Francisco a Bodin, ou Bodin, não sei se é francês, gente, desculpa. é Bodin. A gente comeu em São Francisco a maravilhosa clam chowder. Nossa, como no pão italiano. Meu Deus, como isso é bom. E pra nossa surpresa, a gente encontrou a
próprio Abodim. É muito legal. Dentro do parque. Então, assim, se você tá em dúvida do que comer, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, vai lá. Clam chowder. Clam chowder na Bodim. Na Bodim. E tem a Ghirardelli, que E também tem a é de São Ghirardelli. Francisco. Sim, porque são as duas. ali é toda uma área imitando São Francisco, né? Exatamente. Mas eles trouxeram as originais. Sim. É a Ghirardelli, que é de São Francisco, Exatamente. né? E a Bodim. Então você já tem almoço e sobremesa Garantido. de São Francisco mesmo lá. É. Engraçado que ele está listando aqui no mapinha a Bakery Tour da Bodim como uma atração. É. Que dá pra você fazer o que você pode ver ali, a Eles padaria vêm ali fazendo. toda, tem um vidrão ali atrás dela que você pode Eles ver. vão fazendo os pães em Os formato pães. de bichinho. E sempre tem um padeiro animado, sabe? A la Disney pra fazer. Lá em São Francisco também tem. Sim. Mas lá é a mesma coisa. E essa área, ela é toda uma área bem simplona, assim, onde tem um monte de mesinha no sol, assim, com guarda-sol. Eu imagino que deve ser igual o Wharf lá de São Francisco, porque é um negócio mais abertão, né? Mais... Não, na verdade, o Pessoa. Wharf mesmo não tem nada. É dentro dos restaurantes, né? Sim. Não é... Então ali o que a gente tem? Tem o Pacific Wharf Distribution Company, que tem cervejas, handcrafted beers, eu lembro que eu tomei umas cervejas lá, muito bom. Tem o Cocina Cucamonga Mexican Grill, tacos. Lucky Fortune Cookery, coisas da Ásia. Não, Lucky Fortune Cookie é o biscoito de Sim, mas sorte. aqui são comidas asiáticas, né? Tem o Ritas Barra Blenders, que é frozen margaritas. Pacific Wharf Café, tem saladas, sopas e sanduíches. Featuring Bodim Bread, não? Então, Nossa. essa aqui. É aqui que você tem que ir pra comer a Sopa de clam chowder. Clam Chowder. Pacific Wharf Café, que eu acabei de falar. Ghirardelli Soda Fountain and Chocolate Shop. É igual a Ghirardelli que tem no Disney Springs, mas Sim. é com cara mais de São Francisco. Sim. Tem Alfresco Tasting Terrace, que tem vinhos da Califórnia. Mendocino Terrace, que também vinhos e snacks. Wine Country Trattoria, que são comida italiana. E Sonoma Terrace, que é também outras craft beers and wine, né? Cervejas artesanais e vinho. Então aqui é uma área realmente pra você relaxar, sentar, comer, dar um beber, tomar uns traguinhos. Uma área muito boa. E como a sopa. Com uma sopa, clam chowder. Clam chowder. Bom, seguindo aqui no rumo, a gente chega agora no Pixar Pier, que é uma área enorme, super bonita. O visual dela eu acho que é o cartão postal desse É o cartão parque. postal desse parque, com certeza. Com certeza, porque você vê aquela montanha russa de madeira linda Clássica, no fundo, clássica. com looping. Com looping e uma roda gigante com a cara enorme do Mickey. É. E é uma roda gigante super diferente, né? Ela tem dois tipos diferentes. Ela de tem a carrinho, né? cabine fixa e tem uma cabine móvel que fica dançando nos arcos. É, exato. É bem legal. É bem legal. Todas as atrações que tem lá, elas são todas tematizadas de Pixar. Tem um lagão no meio. Nesse lagão é onde acontece o showzão do World of Color, que é bem bonito esse show. Então, aí entra outra peculiaridade, né? Essa área, ela é linda, a montanha-russa é super legal, tem um monte de atração em volta. Toda essa área, ela tem essa proposta original de ser o parque clássico, ela fica em volta do lago, mas por causa do World of Color, a maioria das atrações para de funcionar Isso. tipo uma hora antes do World of Color, porque eles precisam dar vazão da fila, né? Porque quando tem o World of Color, não roda na montanha-russa nem a roda gigante. A roda gigante. E eu acho que as menores que ficam bem na borda também não. Talvez não. Então, você tem que lembrar disso quando você for pra lá. Não deixa ir pro final, não. Porque senão você vai pegar tudo fechado. Exatamente. Bom, e o que temos ali de atração? Temos a Incredicoaster, que é a montanha-russa. Antigamente ela se chamava California Screaming, agora é a Incredicoaster. É uma montanha-russa deliciosa. Eu acho que em termos de trajeto e de radicalidade, ela lembra um pouco até a Aerosmith, Rocky Roller Coaster. Eu acho ela mais radical. É porque ela é aberta, você tá vendo, né? Não, mas ela tem looping completo e ela sai na acelerada. Hã? Aerosmith também, Não tem coisa. completo, é aquele Tem. torto. Não, ele tem é torto. Ela tem o parafuso, ela vira de cabeça pra não baixo. looping. Ela não tem looping. Essa aí tem looping, ela é enorme, é muito mais longa do que a... E ela é de arrancada, assim Ela é como de a da arrancada. Aerosmith, ela é de arrancada. E é legal, assim, como eles transformaram ela toda em tema dos Incríveis, você vai vendo várias ceninhas, algumas coisas dos Incríveis ali em volta. Então, na arrancada, é legal que eles fizeram um efeito do lado, que ele fica bem... você arranca bem perto da água, né? Bem rente ao lago. Então tem um efeito, assim, de uns jatinhos d'água, como se o Flash estivesse correndo do lado do carro. É muito legal. É o que mata o áudio, né? O áudio. Aí eles ficam gritando e ficam gritando Jack. Você tá procurando Jack, que teoricamente tá com a Edna Moda. Edna Moda. E aí fica a mulher gritando no teu ouvido. Jack! Não tem animatrônicos, não tem nada móvel. A gente passa por muitos bonecos, muitos... Tem, no ceninhas. final tem, né? Ah, é bem simples. É uma sala lá. É bem simples.
Com a Edna. Mas é legal, é uma montanha-russa fantástica, deliciosa. Essa montanha-russa é muito boa. É muito boa mesmo. Adoro, é uma das minhas favoritas. É. Temos o Jesse's Critter Carousel. É um carrossel, só que com o tema da Jessie, dos bichinhos do Toy Story. Tem o Toy Story Midway Mania, é exatamente igual, né? O de Orlando, né? O do Hollywood Studios. Tem o Games of Pixar Pier, que é um arcadezão tradicional. Que o Fê perdeu um ursinho de um menino de 5 anos. Perdi mesmo. Acho que os caras deram uma boiada pro moleque. Deram, com certeza. Não era um ursinho, era um Oli, lembra? Era um Oli. Putz, a gente queria aquele Oli. É. Tem o Inside Out Emotional Whirlwind, que é tipo um brinquedinho bem simples desses de ficar girando, que sobe, desce, mas ele todo bonito, temático do Divertidamente, com as esferas e tudo, os personagens em volta. Como a gente falou, né? Essa foi uma área que, quando o parque abriu originalmente, ela era assolada de brinquedos padrão de prateleira de fabricante de parque de praia. Então eles pegaram esses e só tematizaram. Então são brinquedos muito simples, na grande maioria. Essas eram as atrações aqui do Pixar Pier. De comidas e refeições, tem o Lamplight Lounge, tem coquetéis, cervejas, aperitivos, cervejas, vinhos e coquetéis, todo numa área toda temática de Pixar, obviamente. Tem o Adorable Snowman Frozen Treats, que são os raspadinha do Abominável Homem da Neve, do Monstro da S.A. Tem o Jack Cookie Num Nums, que são cookies de leite. Poultry Palace, que são turkey legs, chicken legs e corn. Lembra do corn, do milho que a gente comeu lá? Nossa, o milho era muito bom. Tem o Senhor Buzz Churros, que é a versão espanhola do Buzz, vendendo churros. E tem o Angry Dogs, Hot Dogs and Spicy Dogs, né? Que a emoção, é o raiva do Divertidamente. E, obviamente, como a gente falou, ali no miolo tem o World of Color, que é uma atração muito, muito, muito bonita. Não tem fogos de artifício e também não tem nenhum ator, não tem nada de ao vivo, assim, de dança, de nada, de personagens. Mas eles fazem algumas projeções em cortinas d'água, muito parecido com o Fantasmic, mas eles fazem muita projeção de laser. Então são os jatos dançando, são muitos jatos dançando, tipo a fonte do Belágio, né? E a luz vem de baixo, então esses jatos são todos iluminados e as cores são incríveis. E eles lançam os lasers numa altura, né? Onde a própria névoa d'água que cai, ela atravessa cara, fica lindo. Fica animal. E assim, o nome World of Color não é à toa, porque eu acho que você nunca vai ver tanta cor diferente na sua vida de uma vez só. É muito impressionante. O World of Color realmente é muito impressionante, o visual dele. É verdade. E tem muita projeção, tem os filmes, tem as músicas da Disney, aquelas coisas que a gente já tá acostumado e já adora amar, né? Bom, seguindo ali um pouco pra frente, numa área que até se confunde um pouco, né, Ju, com o Pixar Pier, que a gente até achava que era a mesma área, mas é um nome um pouquinho diferente, que se chama Paradise Garden Park, que continua tendo algumas atrações dessas mais antigas, de umas atrações retematizadas aí pra coisas da Disney, e tem muito restaurante. E foi onde a Ju rasgou a calça e ficou com a bunda mostra. Ah, mas que caramba! É verdade, ué. Mas que precisa disso? Lógico que precisa, sempre precisa. Sei. O que temos nessa área? Temos o Silly Symphony Swings, que é basicamente um chapéu mexicano, só que com o nome do Silly Symphonies. Tem o Goofy Sky School, que é uma dessas mouse trap, né? Uma dessas montanha-russa, tipo a Sand Serpent. Que rasga calças. Tomem cuidado. Ela não é igual a Barnstormer. Ela não é uma montanha-russa igual a Barnstormer. Ela é mais parecida com a Primeval World, exatamente. Dessas montanha-russas com curvinha fechadinha e tal, que é esse estilo chamado, acho que é mouse trap mesmo. Tem Jumping Jellyfish, que é uma atraçãozinha bem simplona também, infantil, de cadeirinha que sobe e desce e tal, né, das águas-vivas da Dory. E o Golden Zephyr, que parece um chapéu mexicano, mas são umas espaçonaves, né, Ju, lembra? É umas espaçonaves meio cara de Flash Gordon, Antigona, assim, que fica dando volta também numas correntes. Tipo, você senta enfileiradinho. Exatamente. Aí dá um medo desse negócio, as correntes parecem finas. Isso. Um monte de medo. E um pouco mais pra frente ali, tem o Little Mermaid Ariel Under the Sea Adventure, que é exatamente igual ao Dark Ride do Magic Kingdom, não muda nada. E de refeições ali tem o Bayside Brews, né, pretzels e cervejas, Boardwalk Pizza e Pasta, o Paradise Garden Grill e o Corn Dog Castle. E ali, né, Ju, que também tinha aquela Plaza de la Família, lembra? Sim, com o show do Coco. Quando a gente foi lá, eu não sei se ainda... Quer dizer, a
Agora a gente não sabe o que tá tendo porque o parque tá fechado, mas Não, agora não tô tendo nada. eles fizeram uma areazinha central ali onde tem as mesas dos restaurantes. Inclusive tem um restaurante mexicano ali que eu não sei porque eu não falei o nome, porque deveria estar aqui. Deve ser esse Paradise Grill Garden que tá fazendo Seasonal Menu Offerings, então deve ter a ver com... Devia estar mexicana por causa mexicano, disso. deve ser Foi isso. nesse restaurante que eu descobri que eu estava com a bunda de Que fora. a bunda, justo estava com a bunda de fora, com a calça rasgada. Então ali, eles decoraram tudo com, igual o filme do Coco mesmo, com aquelas rendinhas mexicanas, tudo. Tinha umas estátuas, né, dos Dias de los Muertos. Os origami, né? As dobraduras. Uns alebrijes, umas estátuas de alebrijes. Com as bandeirinhas coloridas Isso. de cortadinha. E ali no meio da passagem mesmo da área, bem ali na frente do Goofy Sky School, inclusive, eles faziam um show que parecia os mariachi, né? O pessoal dançava, né? Os mariachi não, os dançarinos e as dançarinas, eles faziam enquanto o cara ficava cantando e contando a história do Miguel, e aí no final aparecia um puppet do Miguel com um violãozinho, né? E o cara controlando o puppet dele. É bem bonitinho. Bonitinho. Bem legal. Não tocaram a minha música favorita do filme. Não né? tocaram. Que é a última. Ai, mi família, oiga mi gente. Essa aí, né? É. All right, Pop, that's your cue. Ladies and gentlemen, welcome to the new Disney California Adventure. Bom, aí a gente já vai voltando, a gente já tá dando a volta no parque, a gente já tá praticamente na última área aqui, já indo de volta aqui pra entrada. Lembra da ampulheta? Esse é um acesso lateral. É uma alça. Isso. Porque tem uma área que chama Grizzly Peak, que você pode ou passar pelo meio dela, pelo meio do parque na frente dela, ou você pode passar por trás dela e voltar pra entrada do parque. Ele é uma volta longa. Uma volta longa, essa área é bem parece grandinha. meio abandonada, porque só tem uma atração, né, grande. E aqui que tem a entrada do hotel, porque tem um segundo hotel da Disney que chama Grand Californian, que é um hotel todo de madeira, bonitão. E ele tem uma entrada bem aqui nessa área do parque. Sim. E aí nesse Grizzly Peak, que é uma área bem grandona, que ele tem essa cara de Califórnia. É Parque Nacional, Parque né? Nacional, de mato, de sequoia. É Summit, não é? Eu acho. Talvez. Porque, né, Califórnia, ursos e natureza, a ideia é essa. Eu acho que deve ser. E aí aqui que a gente tem de atração? O Redbook Creek Challenge Trail, que é uma trilha que você passa ali por dentro de umas áreas bonitinhas e tal, que você vê os matos e tal. Mas quando a gente esteve lá, a gente tava em época de Halloween. E esse parque tá tendo festa de Halloween igual tem no Magic Kingdom. Porque lá na Califórnia, até 2018, a festa de Halloween era na Disneyland. A partir de 2019, eles passaram a fazer a festa no California Adventure, que se chama Oogie Boogie Bash. E nesse Tree Trail, eles fizeram uma decoração incrível de Halloween. Umas luzes. Gente! Nossa, umas projeções. Cara, é tão legal. É tão legal. Vale a pena ver. Você nem lembra do chocolate de graça no resto do parque. Não lembro. De tão legal que é. É muito legal. Essa trilha é fantástica, assim. Eles chamam, acho que, de Villain's Trail. Então, cada trechinho dela é como se tivesse sido atacada por um vilão. Então, o visual dela tá todo a ver com aquele vilão, com luz, com música e tal. Não tem personagens, não é que é uma Haunted House que nem é no Halloween Horror Nights. Não é nada disso. Mas o visual, no meio daquele mato, daqueles florestas que eles fizeram com as luzes, é tão legal. Gente, tem que torcer pra Disney pôr dinheiro pra voltar. Tem que fazer mesmo. Na verdade, é muito provável, porque eles esgotaram praticamente os ingressos todos os dias. Vendeu pra ano caramba. passado. O pessoal foi mesmo nessa festa. E com certeza foi o ponto alto da festa. Todo mundo que a gente ficou sabendo falou que foi um ponto alto da festa. Sim, então. com certeza. Mas é especial. É especial mesmo. Mas a enfim. Cars Land, a gente falou, a Cars Land também fica toda decorada de Halloween, né? Fica. É super legal a decoração de Halloween da Cars Land. Fica. Bom, o que temos mais no Grizzly Peak? Temos o Grizzly River Run. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. É tipo o Cali River Rapids. É tipo. Só que esse te molha, de verdade. Ela é longa. Eu acho que ela é mais longa do que o Cali River Rapids. Com certeza. E ela tem uma queda com um jato por baixo do porra do bote. E a gente foi nesse negócio, tipo, no final de tarde. Vocês ouviram nosso relato de viagem, né? Vocês viram que a gente é dois idiotas, Exatamente. né? A gente fez tudo errado. A gente fez tudo errado. Porque tava calor e tava uma fila enorme o dia inteiro. Aí quando baixou a noite, a gente conseguiu Fast Pass. A gente conseguiu Fast Pass, já Isso. era de noite. Isso. Mas na verdade nem precisava do Fast Pass. Não, porque não precisava. Quando caiu a noite, ninguém mais foi nessa atração. Exato. Porque eles sabiam que molhava pra caramba. Uhum. Só que os panguão aqui, não, vamos.
Cara, ainda o da Splash Mountain foi pior no outro dia, mas... Foi. Enfim, foram 2 dias molhados. 2 dias molhados no final de tarde. Frio. De dezembro na Califórnia, muito bem. Não foi no dezembro, foi outubro. Outubro, então não cara. era tão frio assim. Mas tava frio, sim. Mas tava frio. Mas Se assim, fosse dezembro, a gente ia congelar. Exatamente. É uma atração de bote mesmo, de água e tal, assim, honestamente eu não lembro da atração, o visual dela ser tão diferente, por exemplo, de coisa que a gente já conhece no Cali River Rapids. É o mesmo estilão, é bonitinho, é legal, tal, você se molha e dá risada. A menos que esteja à noite e você ficar com raiva de estar tão molhado e com frio. E uma outra atração que temos ali nessa área é a Soarin'. Sim. Que é a atração original, depois que ela foi pro Epcot. É. Primeiro eles fizeram o Soarin' aqui, depois ela foi pro Epcot. E aqui ela tem uma cara um pouco diferente, a entrada é diferente, a música é mais bonita. É mais charmosa. Aí parece um hangar. Parece um hangar de aviação. Eles homenageiam nas paredes vários pilotos, vários ases históricos de aviação e tudo mais. Tudo que é aquela ideia que eles fizeram do Parque dos Temas da Califórnia, o Soarin', ela concentrou essa ideia da melhor forma possível. Eles deviam ter feito só no Soarin'. E aí que vocês vão pensar, qual que é o vídeo original do Soarin'? Soarin' over California. Exatamente. Que é melhor, mais genuíno do que o Soarin' atual, que é o Soarin' Around the World. Exatamente. Então, assim, aquele conceito todo do parque ser um parque da Califórnia, eles tinham que ter usado o tutano e falar assim, vamos fazer isso só nessa atração. A gente faz umas imagens maravilhosas, não ponte de simulação de Golden Gate de papel crepom na entrada do parque, mas vamos fazer o que eles fizeram, que eram aquelas imagens de muito lindas. Como eles fizeram, foi tudo na mão, foi tudo filmagem mesmo. Foi filmagem com helicóptero. O vídeo da Califórnia, ele é muito precioso. Sim. Ele tem muito mais mão de obra e cuidado do que o atual, que tem tanta computação gráfica, né? Exato. E combinava perfeitamente. Quer dizer, era perfeito. Era o melhor Soarin'. E hoje, eles tiraram o vídeo do Soarin' California. Eles tinham que deixar o Soarin' over California lá. Lá tinha que ficar. Lá tinha que ficar o vídeo antigo. Não faz sentido eles botarem o Soarin' Around the World nos dois. Lá. É. No Epcot. Faz todo sentido. Porque o Epcot você tá falando do mundo, Concordo. né? Ok, beleza. Não fazia sentido o Soarin' over California ser no Epcot. Sim. Tudo bem. Agora que eles fizeram o Around the World, deixa no Epcot. Eles tinham que deixar o da Califórnia lá O da Califórnia tinha que ser original. Tinha que ser original. Tinha. Além do que, o vídeo é o melhor vídeo. É. Porque ele é filme. Ele tem pouca computação. Acho que só uma bolinha de golfe, uma coisa assim. É, super sim. Super pouca coisa. Diferente do atual, que Exatamente. tem cenários inteiros que você vê que tem que é tudo computação. Gráfica. Então, assim... Que é o meu principal crítica à versão atual do Soarin'. Eu adoro. A hora que você vê o Cataratas e o Neuschwanstein, a Torre Eiffel, lindo. Mas também não sei o que é computação gráfica ou não ali, A Torre né? Eiffel eu acho que é computação. Eu não sei, porque é muito perto, né? Ele muito passa perto. do lado da... Enfim, mas o fato da gente saber que o Soarin' original é lindo daquele jeito, e era tudo feito com fio, avião e filme. Na raça. Coordenando. A gente viu uma reportagem falando que aqueles caras do cavalo no canyon ali, sincronizaram os caras andando de cavalo com o avião que... Fizeram filmava, 20 avião, passadas helicóptero, diferentes, repetidas, não sei o quê. Foi demais. Devia ficar. É uma pena, mas... Enfim. Bom, o Soarin' Desculpa o desabafo aí. Não, eu concordo. Tamo junto. Eu amo Soarin'. Soarin' é... E aí nessa área temos a parte, tem os Smokers Jumpers Grill, sanduíches, burgers, chickens e coisas do tipo. Tem o Refreshment Point da Coca-Cola e tem Storytellers Café, que é um restaurante um pouco mais chiquetoso que fica ali dentro do hotel. Fica dentro do Grand California, né? Que também atende o pessoal do parque. E aí a gente, seguindo em frente nessa rua, a gente volta pra entrada e acaba aqui o nosso Disney's California Adventure voltando pra entrada principal, encerrando nossa volta pelo parque com todas as suas atrações. Pena que a gente não tava lá, né? De verdade. Nossa, a gente só tava vendo o mapa aqui. Nossa, que pena que a gente não tava lá. Mas é isso. E aí, Ju, o que você acha da história dessa fênix chamada California Adventure? Ainda bem que a gente tá fazendo esse programa agora e não há 10 anos atrás, quando ele ainda era uma bomba. Exatamente.
Não, e Eu acho que é isso, ele era uma bomba. Eu coloquei na programação pra gente fazer esse episódio ano passado, mas quando eu vi que tava perto do aniversário de 20 anos, eu falei, putz, vou segurar pra soltar no dia certinho. A pena é que ele vai fazer essa linda comemoração de aniversário fechado. Isso é uma pena. Mas eu acho a história dele incrível. A história dele é surreal. Realmente era uma bomba esse parque. Ele era zoado por todas as instâncias de miqueiros, de tudo que sabiam que esse parque não valia nada. Sim. Era, tipo, é surreal. As tomadas de decisões que levaram à criação e execução do início desse parque são surreais. E a parte boa é que tivemos realmente o renascimento da Fênix, que hoje é o outro parque. É outro parque. E vale muito. E vai melhorar. Quando abrir a Marvel? Avengers Campus, ele vai melhorar ainda mais do que ele já é bom hoje. É uma história das mais pitorescas, eu acho. Acho que nem um parque que a gente é familiarizado tem tanta história pitoresca quanto Verdade. California Adventure. Acho que só vale um último detalhe aqui, né, que a gente não falou. Como o parque hoje está fechado, a gente não sabe como ele vai ser quando voltar. Mas até o momento do fechamento dele, ele tinha o sistema de Max Pass. Né, a gente falou aqui durante esse episódio que a gente falou algumas vezes de Fast Pass. O Fast Pass dele lá ainda é no esquema do papel, onde você vai Quer dizer, não é no papel, é tudo no aplicativo, mas você tem que ir fisicamente até a entrada da atração para escanear seu ingresso. O seu ingresso pode estar no seu celular ou pode estar na mão, e aí ele vai ser registrado no sistema da Disneyland no seu aplicativo. Se você não comprar o Max Pass. Se você não comprar o Max Pass. Se você comprar o Max Pass, que custava pelo menos até a data do fechamento $25 por dia por pessoa, e aí você pode agendar o Fast Pass pelo celular. Você não precisa andar fisicamente até a porta da entrada da atração para pegar o Fast Pass dela. Mas você tem que estar dentro do parque. Mas você tem que estar dentro do parque. Mesmo porque você só consegue comprar o Max Pass dentro do parque. O interessante é, quando você compra o Max Pass, você ganha o Photopass junto. Sim. Então todas as fotos das atrações você pode depois baixar lá à vontade. E fotos com fotógrafos e tudo mais. Então é um ponto interessante. Mas você não para você usar o Fast Pass, você não precisa pagar. Mas se você pagar, você vai ter uma grande vantagem. Sim. Que é não ficar correndo de um lado pro outro no parque para tentar conseguir ingresso. E a chance de aparecer Fast Pass bom. Isso. Ele não é um sistema, durante o dia, ele não é um sistema tão bom quanto era o Fast Pass de Orlando, mas eventualmente a gente conseguia até de carros, ou conseguia até do, né? Então valia a pena. Até a nossa última ida lá, a gente conseguiu vários, lembra? Vários, California Scream a gente conseguiu Coisa direto. que no papel já não tinha mais. California Scream não, Incredicoaster. Não, California Scream. Incredicoaster. Coisa que no papel lá já não tinha mais, já estavam fechadas as coisas, parecia um. Sim. Então, assim, não é a mesma maravilha de Orlando, mas é melhor. É melhor. E era super disputado os Fast Pass do Spring Racers e da Torre dos Guardiões. Então era muito difícil de conseguir Fast Pass pra eles. Era bem difícil mesmo. Mas é isso. A gente espera que você tenha gostado da história aqui desse parque. Confesso que é um dos meus parques Disney favoritos no mundo aí. Tá na frente aí de alguns outros. Mas eu acho um parque incrível. E uma história de superação e de renascimento como poucos talvez tiveram. Engraçado é notar como a Disney, quando eles só pensaram em custo, em não em qualidade, em não em magia, e não no que eles sabem fazer, né? Quando eles só se portaram com custo, os parques que eles fizeram foram problemáticos. Que foi bem nessa mesma época, que foi o caso do California Adventure, do Disneyland Hong Kong e do Walt Disney Studios em Paris. O California Adventure eles conseguiram consertar. O Walt Disney Studios, até hoje, ele é problemático. Ele tava ele em breve ia sofrer uma reforma. Não sei se vai acontecer por causa de todos os problemas financeiros que a Disney tá tendo por causa do Covid. E a Hong Kong Disneyland estava passando, ele estava realmente em reforma. Eles abriram um castelo novo, tudo bonitinho, mas aí fechou tudo por causa da Covid, né? Mas o California Adventure foi o primeiro deles que eles consertaram. E isso a gente torce para que os outros dois eles consigam consertar também, ou pelo menos concluir os concertos que já estavam em andamento, né? Sim. Tudo na época, tudo ainda na fase do Bob Iger, antes dele sair da presidência da Disney. Mas é isso. A gente espera que vocês tenham gostado dessa aí. Se vocês querem que a gente continue fazendo, às vezes, de mais parques fora de Orlando, manda um comentário pra gente. Pô, ainda falta algum? Acho que não, hein? Dos Estados Unidos não, mas sei lá. Vai que um dia a gente vai pra Paris, ou pra... Vai que um dia a gente... Vai que um dia o Covid acabe e a gente consegue sair de São Paulo, né? Mas é isso. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Esperamos que tenham gostado. E a gente se vê daqui a 2 semaninhas. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.
Muito bem, agora vamos lá para o nosso agradecimento nominal, como recompensa individual para todos aqueles nossos amigos colaboradores aí que assinaram algum dos planos de Busch Gardens acima, né? Que tem como recompensa o agradecimento aqui ao final de todos os episódios. Então vamos lá, começando pelo grupo Busch Gardens, a Beatriz Amorim, Érica Rabelo, Gregório Fonseca, Juliano de Castro Ribeiro, Pedro Fogolin e Thiago Souza Nascimento. No grupo Disney Springs, Alan Rodrigo de Almeida, Alex Marques dos Santos, André Luiz de Marca, André Delgado de Tzin, Arjuna Conde, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santiroque, Jorge Afradique, Hudson Regis, Jansen Silva de Araújo, João Rua, José Brasiliano, Juliano Esteves, Karina Henriques de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Chonteg, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Pamela Roriz, Rafael Antônio de Samota, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Thalita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Verônica Madeiro e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, o André Serviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Gisele Rani, Guilherme Ferreira, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo Fatback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa e Tiago Costa. E do nosso grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e